Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um Papo do Pendura, o podcast do canal. Você entendeu direito? Hoje com uma psicóloga clínica e hospitalar, sexóloga, uma mulher incrível com olhos egípcios que tá fazendo jus a todo esse cenário que é a Vivi Huber. Parabéns, tá louca? Seja muito bem-vinda, parabéns. Seja Aquela bem-vinda. testada. Obrigada. Obrigada, amor. Tabs. É um prazer estar aqui com carinho, com o meu coração e alma, para poder colaborar naquilo que o teu público quer saber ou que você quiser abordar. Ah, é uma honra te ter aqui. Aberta para tudo e para todos. Olha que para falar como uma sexóloga estar aberta a assuntos vai ser interessante. Porque o esse tema podcast. é aberto e amplo, né? Tem que ser, né? Tem que ser. Tem que quebrar senão, esses tabus, né? As pessoas reduzem o sexo, né? E, na verdade, é uma das coisas mais amplas que a gente tem na vida. É a própria vida, né? Senão Sim. a gente não estaria aqui. Com certeza, é a origem de tudo, É né? a origem de tudo. E quem é a Vivi Huber? Para o pessoal que Vivi tá Huber, ouvindo. a Vivi Huber enquanto pessoa é uma mulher que gosta de desafios, não aguento muito ficar parada, não gosto de superficialidade, gosto de me aprofundar, por isso que eu não abro mão da clínica, né? Já me convidaram para trabalhar com grupos, em instituições, política, mas eu gosto de me aprofundar. E aí é só no 1 a 1, né? Porque mais do que conhecer dois corpos, a clínica me ensinou a conhecer duas almas, que é a minha e a da pessoa que está ali naquele momento. Então, eu digo que eu conheci a verdadeira intimidade clinicando. Então, a nível de ser humano, eu gosto de ser profunda nas conversas, em tudo, nas relações, Você analisa nos as pessoas? Você tá vínculos. conversando com a pessoa, você fica analisando ela? Porque eu acho que se eu fosse psicóloga, eu ia ser a louca da análise. Não. Quando a gente é recém-formado, sim, né? A gente sai. Teve uma época que eu me surpreendi na praia caminhando e eu olhava o dedão de todo mundo. Jura? Né? Dedão do pé. Eu falava, nossa, Que nojo, Vivi. Eu tenho nojo de pé. Se tem nojo de pé, eu adoro pé, mas enfim. Aliás, eu adoro tudo. É difícil que eu não goste. Mas a observação era específica no dedão, porque as pessoas que estão paradas ou conversando com o dedão do pé para cima, isso só dá para ver com o calçado aberto, são pessoas que tendem a fantasiar, que têm uma probabilidade um pouquinho maior de estar ali com um pezinho na psicose. Jura? Uma pré-psicose. Então, recém-formado, eu andava na praia e falava assim, olha, esse tem problema. Aquele não tem problema. Não, aquele lá, nossa, aquele lá tá com o pé enfiado na areia. Que ele tem errado. Depois, um dia, o meu sobrinho que estava comigo, ele falou assim, tia, mas você jura que você tá na praia para olhar dedão? Não tem nada melhor para olhar? Eu falei, gente, nunca mais eu parei para pensar esse tipo de coisa fora. Então, assim, quando a gente sai, a gente tem o hábito, né? Essa pessoa tem aquela característica tal. As pessoas, Mas elas no geral, ouvem não. isso, elas falam, mas isso não é Tá, muito opinante. Oi. Sabe o que acontece? As pessoas, quando, por exemplo, me apresentam um psicólogo, você fala assim, é a Vivi. Ah, beleza, oi, a pessoa fica à vontade. Quando fala assim, ela é psicóloga, você vê na hora a pessoa dar uma travada. Do tipo assim, tô sendo analisado, o que será que tá vendo? Meu, a gente não tem bolinha de cristal. Sim. As pessoas acham que a gente olha e faz um scanner do Sim. outro, e não é assim. Claro, tem algumas coisas que se a gente for parar e reparar, observar, a gente vai identificar. Mas são detalhes pequenos que não vão fechar um diagnóstico. Mas você também é um ser humano antes de ser Exato, psicóloga, né? exato. E é essa questão. Se eu tô fora, se eu tô numa balada, se eu tô numa festa, eu não quero estar analisando ninguém. Eu quero o meu momento de lazer, meu momento social, né? E as pessoas têm um pouco disso. E quanto mais se fecham, mais atesta que tem alguma coisa ali que não pode ser visto. Ou que ela não quer ver. Muitas vezes é ela mesma que não quer ver. Né? Nem Então mostrar não pros quero outros, entrar em né? contato, sai de perto. Tem gente que sai de perto. Eu tenho agora uma paciente que me relatou isso. Ela falou, Vivi, a primeira vez que eu te vi, o meu marido falou pra mim, vai lá, aproveita, conversa com ela. Eu travei. Eu passei perto de você várias vezes e não tinha coragem de chegar perto pra puxar um assunto. Mas você sabe que você não é uma psicóloga normal. Você tem presença, Vivi. Mas aí é questão de ser humano, né? Sim, não é. É do ser humano, não a gente é que tem mais de 1,80 m, a gente já sabe chama que a atenção. gente chega e o pessoal já faz assim, né? Oi. Que é o tamanho né? dela. Então a gente chega e já é visto. Isso impõe um pouco. Claro que tem uma questão de personalidade, cabelo comprido. Então a gente chega, a gente é visto. Mas é um outro tipo de olhar, né? É um olhar meio com uma certa censura, uma certa restrição. E isso não é legal. E você foi justamente pro ramo como sexóloga
que precisa, que as pessoas já têm certos bloqueios. Sim. Falando com um psicólogo já tem esse certo receio. E ainda para abrir a vida sexual, deve Sim. ser mais desafiador ainda para você, É né? desafiador. Alcançar ali dentro da pessoa. É, porque principalmente, tá, você pega uma pessoa de mais idade, de 60, eu tô com uma paciente agora de 72. Jura? E é o máximo, Gente, que assim, uma legal. pessoa linda que eu amo de paixão e tá toda cuidada, tá lá com seu batonzinho, com seu delineador, dirige, se arruma, usa saltos, acessório, toda, tá feliz da vida, agora tá arranjando um namorado de 53. Então, assim, você olha para ela, primeiro você não fala que ela tem 72, mas ela está querendo resgatar na vida coisas que ela não conseguiu viver no primeiro casamento, com relação à satisfação, a sexo, a Principalmente se prazer. ela tem 70 e poucos na época que ela começou a vida sexual dela, a vida afetiva. Isso foi com era o marido. pior ainda. Foi com o marido. Então, assim, não tinha nem como dar uma experimentada, fazer um test drive, né? Que hoje em dia já tá mais comum, né? Juntar primeiro. Sim, vai fazendo test drive, né? Então, assim, hoje ela tá feliz. E tá trabalhando a questão da sexualidade. Então, a primeira vez que eu senti o bloqueio dela, ela queria falar sobre a relação anal. E ela deu voltas e levou 3 sessões. Eu já sabia que ela queria falar disso, porque ela vinha assim, ele tá querendo umas coisas estranhas que eu nunca fiz, né? E aquele constrangimento, baixava, disfarçava, mudava de assunto, depois voltava. Eu já sabia que ela ia falar disso. Ela demorou 3 Porque sessões a pessoa tá com vergonha para pra falar falar como é que seria e que o cara tava querendo um sexo anal. Então, assim, e você tem que respeitar o timing do outro. Então, Sim. tem muito tabu, tem muita reserva. A galera mais nova tá no outro polo, né? Tá no pode tudo, vamos tudo, que também é perigoso. Então, tem de tudo. Então, eu vivi como mulher, né? Só para fechar. Eu sou assim, meio inquieta, gosto de desafios, gosto de profundidade, gosto de entender a alma humana. Adoro um oba-oba, um happy hour. E a Vivi profissional eu tenho uma outra postura. Apesar da segurança por 25 anos de janela, eu tenho uma postura bastante rígida e ética. Até ontem teve um episódio que eu postei. Quando atendimento online, eu tenho um paciente que tem mania de me printar. E ele fica falando assim, aqui você estava com cara de boquete, aqui você estava com cara de fúnebre, aqui você estava com cara de professorinha. Então ele fica printando, fica mandando e zoando com a minha cara. E ontem claro que eu deleto essas fotos, né? Porque são horríveis. Sim, mas o seu paciente manda isso? Ele vai printando pelo celular, ele printa e depois para zoar, né? É claro que tem uma série de quiprocós e entretantos nisso, né? Para ele ter esse tipo de atitude. Mas ontem ele mandou umas que eu falei, nossa, eu vou publicar. E aí eu brinquei, claro que eu mudei o nome dele na publicação, no meu status do WhatsApp. Né? E um monte de gente, nossa, que falta de ética, nossa, depois de 25 anos você vai arriscar teu CRP? Eu falei, oi, gente, quem me conhece sabe. Eu falei, isso daqui é um nick, eu não tenho nenhum paciente com esse nome. Né? É um nickname e tal. Mas teve esse tipo de comentário, né? Então, assim, as pessoas não entendem ser também... psicóloga nessa época que tá todo mundo mimimi, não tá? Muito mimimi, tá? Tá bem foda isso pra falar português, claro. Pode falar aqui, Tá, pode tá aqui, bem aqui é foda, claro, sem tá gozo. Eu foda. falo que é foda sem gozo. Que é foda com gozo é foda boa. É verdade. Essas fodas são foda sem gozo. E é complicado, porque você dentro da sessão, você tem que conduzir de uma forma que você entenda o que está se passando com a pessoa, vendo se tem uma questão patológica ou não, contextual, nuclear, fisiológica. Então, é uma série de fatores que a gente tem que considerar para você saber a velocidade, o núcleo que você vai tocar naquele dia, naquela sessão. Tem relatório imediato, tem relatório clínico, tem prontuário, enfim. Uma série de procedimentos que a maioria não faz. Mas até aí a consciência de cada um. Então, quando a gente está nesse trâmite, é natural, depois de um tempo de janela, fica muito automático. E a minha personalidade tem muito a ver com a minha linha de trabalho, que é psicodinâmica. Eu não conseguiria, não tenho nada contra, absolutamente, mas eu não conseguiria fazer uma psicanálise, uma análise, sabe? Que fica ali com arte, desenho projetivo, interpretação de sonho, que eu faço também,
mas a transferência, contra-transferência, tudo é válido, é a base da psicologia. Então a gente considera isso, só que eu não trabalho com isso. Sim, A são minha linha metodologias, né? exatamente, a minha é mais rápida, é mais dinâmica, a metodologia é intersubjetividade, então tem muita troca, e nessa troca é onde acaba criando uma situação que muitas vezes você fala e o paciente às vezes toma impacto. Nossa, ela está falando isso, né? Do tipo, ela fala, né, um palavrão, ela fala Sim. uma expressão mais forte, ela teve a ousadia de me falar isto, uma frase E não tem específica. paciente que confunde isso com ele, tipo, liberdade com libertinagem. Porque aí numa dessas, principalmente falando de sexo, né? Tá? Acho Eu que já você pode passei falar... cada situação, principalmente enquanto sexóloga, tanto que o meu cartão, aliás, eu tenho aí na bolsa, depois vou deixar com você. O meu cartão tá como psicóloga clínica hospitalar, eu não coloquei sexóloga, porque chegou o ponto de gente me ligar para falar assim, quanto que é a hora? Não a sessão, a hora. Né? Aí eu falei assim, meu, Acha que é tipo aquele garota de programa. sexo né? por telefone, né? Do tipo, é sexóloga porque vamos falar de é. sexo como eu faria o sexo com você. Não, gente, pera lá. Teve uma vez, chegou um empresário em São Paulo, época que não se tinha carro importado como hoje, né? Isso foi lá para 2000, 2001. Ele chegou no consultório com uma Jaguar Zero, com segurança, subiu e falou assim, eu quero 3 horas. Eu falei, meu amigo, você está no lugar errado. Eu falei, você vai buscar numa casa de programa, não num consultório. Jura que tem essa? Tem. Não aconteceu mais, é mais difícil, mas acontece. Sim. Já aconteceu algumas vezes. Caramba, as pessoas... quando envolve sexo, é um tema bem delicado, né? Porque o sexo em si, ele não deveria ser um tabu, não deveria ser polêmico. Nada que você mede... palavras... Nossa, tem criança empolgada aqui no andar. Mede palavras e esforços. Mas se você pega esse elemento sexo e coloca em outros cenários, e aí a gente pode entrar em assédio sexual, Sim. relacionamento abusivo, Sim. estupro dentro de casa com o próprio marido, que as pessoas não sabem que existe tem. isso. Opa, então, tem. quando você pega o sexo, que é algo tão natural, e coloca em diversos outros cenários, a história muda. Muda. É engraçado, Deveria né? ser natural, mas não é. As pessoas têm mais dificuldade de falar de sexo. Não falar numa rodinha de amigos, mas quando é para falar a dois, quando é para aprofundar no tema... O que quer e o que não quer. As pessoas fogem do assunto. Não quer uma DR, não quer dialogar a respeito. E uma das bases de relação é diálogo. Sim. Transparente. Sim. Diálogo, respeito. Diálogo, respeito, confiança e sexo. Quando você tem esses 4 pés, você tem o assento para o amor. Se você não tem esses 4 pés, não adianta você querer sentar, porque você vai afundar. Sim. A cadeira tá manca, vai cair. Mas entra isso também, que você tá falando isso dos pés, e eu acho até legal a gente entrar num outro assunto que tem a ver. Não vou fugir muito, prometo. Porque se deixar podemos. eu volto. Eu também. Volto. Eu falo Mas eu costumo fechar. Então tá bom. Eu dou as voltas e trago de volta. Então tá ótimo. O 360 graus é o 0. Já parou para pensar? É verdade. É o último. Olha, o muito último bom. Primeiro. Aprendendo muito com você. Isso do relacionamento, de falar e etc., é porque tem muito essa coisa da sociedade impor um pouco a postura da mulher e do homem na relação. Que a mulher, ela se sente um pouco mais acuada de falar certas coisas, e o homem acha que se ele também quiser explorar muita coisa diferente é porque ele não tem certeza da sexualidade dele. Sim. Isso veio pela pressão da própria sociedade, não é? Sim, claro. E que bom que isso está agora vindo à tona no sentido de restaurar. Porque as pessoas têm que manifestar a sua sexualidade, independente de que forma. Se tá bom para um e tá bom para o outro, ninguém tem nada a ver com isso. Dentro de 4 paredes, os dois fazendo o combinado, o que tá bom para um e tá bom para outro, acabou Mas o você não assunto. acha que as pessoas, para provar isso... Ai, tem uns cílios no meu olho. Para provar isso, elas estão querendo esfregar muito na cara dos outros coisas que a sexualidade deveria ser algo mais íntimo? De que forma você está falando? No sentido de querer aparecer, fiz coisa diferente? Não, no sentido assim, eu vou colocar 2 situações para não parecer que eu tô taxando.
Aquela menina que a família reprimiu muito e quando ela adquire certa liberdade, ela fica o que as pessoas chamam de vadia, digamos assim. Ela fica vulgar, porque ela Tá, quer tá. expor muito a sexualidade. Aham. Como também o homem ou o gay, vamos usar o gay, o público LGBT, que é um público muito legal da gente abordar Sim. aqui. O gay também, que a partir do momento que ele se aceita, que ele enxerga isso, ele quer colocar isso goela abaixo dos outros. Então, não tem um pouco Tem, disso? tem. Você está falando aí de levantar as bandeirinhas, Uhum. né? Da minha Que sexualidade. ultimamente não. É isso que Tá, você tá tá falando que na gritante. atualidade tá É, tá gritando. gritante, tá. É diferente você ir, por exemplo, a um lugar, um parque, um shopping, e ver um casal de homossexual se agarrando, se beijando. A gente sabe que eles fazem isso. A gente faz isso. Só que um casal heterossexual não tem esse hábito. É raro você Não! ver. Né? E Sim, tem casais homossexuais que acabam forçando essas situações no sentido de a sociedade tem que nos me aceitar. engolir. E é isso que impacta. Para mim, eles perdem com isso. Porque se houvesse um passeio, um rolê de mão dada, ok, você está vendo que é um casal, que está com um filho, que adotou um filho, beleza, é um gesto nobre. Agora, você não precisa levantar a bandeira e fazer um escândalo daquilo, que todo mundo sabe o que acontece, você não precisa expor. É a mesma coisa que a intimidade de um casal heterossexual. Uhum. Né? Você não vai sair, sentar no colo, ficar dando beijo de língua e etc. em público. Pra mim é É um tão feio carinho. quanto um Sim, é casal hétero com feio. um Eu casal também homo. considero feio. Não precisa, tem lugar para isso, Uhum. né? E depois outras, vai ficar nessa pegação? Vai ficar excitado, meu. Você vai querer mais. Uhum. Né? Então já sai e vai direto pros finalmente, né? Do que ficar No lá se private. esquentando na frente. Mas é que tem gente que gosta, né? De Tem o fazer isso em público. exibicionismo. Tem pessoas que têm a patologia do exibicionismo. É uma patologia. Né? Então tem pessoas que gostam de marcar para fazer história, né? Vão falar de mim, Uhum. nunca mais vou esquecer disso. Chegam a situações bizarras, né? Isso não tem a ver com o fetiche de quem gosta de correr o perigo de fazer coisa em público? Tem, tem. Aí entra a próxima compulsão, que é bem sério nas questões sexuais, bem sério. O que é isso? Compulsão sexual? Não. Que é essa patologia que você explicou em relação à exibição. Mas essas pessoas que gostam do perigo, que é o perigo, que isso é perigoso, que Sim. nem você tá falando, é por quê? Desenvolve-se, tá, uma dependência à adrenalina e é um circuito mental que se chama circuito de recompensa dopaminérgica. A dopamina, ela é um hormônio, um neurotransmissor, que ela é jogada, né, para a corrente sanguínea, no cérebro, para a corrente sanguínea, toda vez que a gente tem uma recompensa imediata, um prazer, uma saciedade, só que ela é de curto período. A adrenalina e a dopamina, ela sempre quer mais. Na verdade, é a nossa maior droga. É em função delas que todas as outras dependências se instauram. Dependência química de drogas sintéticas, naturais, dependência qualquer outra, de rede, que está um absurdo, de TV, de academia. Tem gente se matando em academia. Né? Então, assim, tudo requer a ponderação e o bom senso. Então, tem gente que vai atrás desse circuito de recompensa, justificando racionalmente, obviamente. Não, eu Que vou é um correr a 15 quilômetros por hora, 3 horas por dia, meu, você vai acabar com o teu esqueleto. Né? Mas aquele circuito de recompensa, de superar sempre, isso começou a ser estudado em função dos esportes radicais, aquele bug jump, lembra? Cada vez mais alturas e etc. Por quê? Porque cada vez mais para a pessoa sentir esse circuito de recompensa, que é uma puta de uma droga forte, ela precisa de mais naquilo. Então, mais velocidade, mais altura, mais risco. E isso é bioquímico no cérebro. Então, é muito perigoso. No sexo, isso acaba fazendo a pessoa perder os Acaba. limites, né? Eu tive uma paciente há muitos anos atrás, ela era compulsiva sexual e estava nesse nível de dependência. Eu tive que chegar ao ponto de conversar com uma psiquiatra e fizemos uma internação para ela, porque ela estava chegando ao ponto de incorrer em risco de morte dela e Que do começa a enfiar tudo. parceiro. Não, e começa a Não, enfiar tudo, não não era é? nem só isso. Não. Isso não chega a compulsão, não. Né? Escova, já vi gente no hospital com aqueles tubos de desodorante roll-on, beliscou parede de vagina.
Eu peguei umas coisas boas em Bem hospital também. ninfomaníaca mesmo, né? Teve um senhor que chegou, eu não sabia o que era empalamento no começo. Aí chegou um senhor lá, chegou lá o doutor Felipe, no hospital que eu atendi, ele falou, Vivi, tem um senhor aí, vai atender e tal, ele é vítima de empalamento. Eu, vítima de empalamento, vamos lá. Recém-formada, aquelas coisas, né? Eu cheguei no guichê, eu não sabia o que era, eu cheguei no guichê dos enfermeiros, debrucei assim, que era um guichê alto, e falei assim, gente, o que é vítima de empalamento? Parou! Eu não sei o que é. Riu. É quando tem um objeto introduzido no cu. É empalamento. E aí todo mundo quis saber então, o que tinha enfiado. Não, todo mundo riu, porque eu não sabia. Eu era psicóloga, tinha acabado minha especialização hospitalar e não sabia o que era empalamento. E o que eu não sei, eu vou perguntar, não tenha dúvida. Sim. Né? A gente não nasce sabendo. Aí foi aquela gargalhada, quem daqui esse prontuário? Deixa eu ver. Bom, se fez um circo, o coitado do senhor tinha enfiado no cu uma cebola. Cebola? Com aquele, sabe aquela chumacinho. cristinha, chumacinho? Uhum. Com aquilo e tudo. E ele tava chorando. Aí virou a zoeira do porque é hospital, cebola. né? Porque é cebola. Ele chorou. Não é porque ele tá com uma cebola entalada no cu que vai ter que ir pro centro a cebola cirúrgico. faz o olho do cu chorar. Faz chorar. Então, assim, vira uma tragicomédia. Tem situações que você desacredita, né? Se fosse alho, não tinha chorado. Não tinha chorado, então. É que ele se fosse uma berinjela, um nabo, né? Ele esqueceu que é o olho do cu. O nabo, o rabanete é meio ardidinho também, né? Mas ele foi enfiar logo uma cebola. Agora, o pior... Mas peraí, conta o que aconteceu no caso. E aí, você foi tirar? Não, Você foi conversar com ele pra saber por que enfiou. Sim, né? E ele falou o quê? Porque ele ia ser encaminhado. Escorreguei e caí em cima da cebola. Mas foi isso que ele falou. Mas foi isso que ele falou, Tabs. Só que assim, ele contou uma história, né? Que a filha ia chegar do trabalho, ia correndo pra faculdade, a esposa foi na padaria e ela estava limpando legumes para fazer uma janta rapidinha pras filhas. E aí ele estava tomando banho e tocou o telefone, ele foi atender na cozinha, não sei se tinha o telefone na casa, e criou uma novela, né? E aí ele escorregou porque ele estava molhado e ele caiu na cebola. E a cebola entrou. E foi até sem camisinha que ele enfiou? Foi, do jeito que tava cebola. Não, com camisinha ele não teria nem contado essa história, né? Não, vai que, né? Porque eu já vi, né, nesses programas que a gente vê de plantão hospitalar. Sim. Gente com um carrinho de criança. Controle remoto. Com camisinha remoto, falando, ai, eu tropecei. E o que tava fazendo a camisinha, então, dentro da camisinha, Então, assim, tem umas situações que você não sabe se você ri ou você chora e na hora você tem que fazer cara de paisagem, porque isso é profissional. Eu por dentro rachando de rir, morrendo de dó. E dá vontade de falar assim, senhor, não precisa me explicar, essas coisas acontecem. São detalhes. Como sempre, os detalhes fazem toda a diferença, próxima, pega um alho, é menor, não arde. Não, mas a intenção dele não era algo tão pequeno, porque era uma cebola desse tamanho. Aí sedaram ele foi pro centro cirúrgico. É uma coisa simples, põe um alargador, tal, tira, puseram lá. Foi todo mundo olhar a cebola, como é que tava os pelinhos da cebola, enfim. Gente! Depois ele saiu do pós-operatório, então assim, tem situações de gente que chegou com vidro, com sucção, garrafa de cerveja. Isso é perigoso. Da sucção, com esse belisquinho aí do rolão do... Tem um amigo meu que é dono de motel. Ele falou que uma vez ele encontrou a suíte toda cheia de sangue e eles acharam que tinha rolado um crime, teve toda uma investigação. No fim da história, tiveram que ir atrás do casal que tinha usado, tal, que eles já tinham saído. O que o cara fez? Ele pegava carne crua, entuchava na mulher. Eu tenho um nome isso, eu não sei o nome. Entuchava na mulher. Fisting. Ele literalmente cu, né? encheu o cu de carne. Tem gente que põe até aqui, ó. Pé com canela. Pênis de cavalo também, naqueles vídeos. Também. Não atravessa, coloca a mina no espeto, né? Entra por baixo e já faz um oral, né? 2 em 1. Consegue, gente? Já faz junto um oral. Entra por baixo, sai por cima, já fica no movimento. Não, e isso realmente, é que nem você tá falando. Começa a ficar compulsivo e aí a pessoa perde a noção do limite. Então, perde, tá? E tá tudo relacionado a esse circuito de recompensa, né? Essa obsessão que vai gerando em cada vez querer mais e diferente. Então, essa paciente que eu atendi, ela chegou a um ponto, teve uma vez, ela era uma alta executiva de uma multinacional e ela viajava muito pela empresa.
com seu notebook, ela fumava muito. Toda, você olhava para ela e falava, nossa, né? E, Diabo veste Prada. bem isso, estereótipo. Aí ela chegou uma vez com uma sacola, na época não tinha essas Int Fairs, as feiras e tal. Chegou com uma sacola, ela tinha ido, agora não me lembro se para Dinamarca ou para Noruega, mas enfim. Aí ela chegou com uma sacola, ela subiu pro consultório. Eu falei, ela vai fazer uma barraca de camping aqui hoje, né? Ela vai querer dormir aqui. Ela começou a tirar brinquedo, esse dá choque, esse faz isso, esse faz aquilo, esse alicate para mamilo, esse é não sei o que para prender a glande, para frear a circulação. Me deu uma aula naquela época também, né? Que hoje isso é bem mais acessível. Enfim, a última que ela aprontou, que foi quando eu tive que conversar com a psiquiatra para interditarmos a dita cuja, ela chegou para mim e ela falou assim, isso daqui é tudo equipamento de EPI, equipamento de proteção individual, de empresa de segurança. E ela levou coisa de bombeiro, e cinta, e polia, e corda. Eu fiquei pensando naquilo tudo. Eu falei, fulana, eu não estou entendendo, né? Ela falou assim, semana que vem eu te conto tudo. Bom, ela conseguiu um louco, né? Um desvairado. Quando você pega ali o túnel Salim Saramaluf, que você vai para Bandeirantes. Sim. Eu nunca tinha me dado conta naquilo. Tem um pequeno canteirinho. Ela descobriu que ali tinha um vão. Pois ela transou pendurada em cima da Imigrantes com o cara, os dois pelados, eles tiraram a roupa ali de madrugada, um puta de um vento, ela falou que aquilo fazia assim, né? Ela falou, a gente nem precisava mexer, porque já o vento já fazia todo o serviço pendurado ali. Agora, olha o risco de passar um caminhão alto na hora. Sim. Sabe? Daquilo soltar. E como não pegaram? Não são saiu noticiário, bombeiros. não saiu nada. Não, isso tem muito tempo também. Isso tem uns 20 anos. Mas mesmo assim, era um caso para ter saído. Eu falei, não, mas por ela quê? tá se Isso colocando daí não é em tipo risco. uns 50 tons de cinza? É para lá disso, né? Então. É para lá disso. Porque as Por pessoas isso que eu romantizam liguei, isso, né? eu me lembro que na época eu liguei para a doutora Maria Júlia Kovacs da USP e falei, olha, eu tô com um caso assim, 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 tralalá, chegou a esse ponto. Ela falou, não, vamos ter que internar. E Mas fizemos isso não é uma gosto? internação A pessoa não pode gostar de compulsória. sadomasoquismo, por exemplo? Pode, claro que pode. Mas até o limite de não implicar em não risco. se pendurar nem transar voando de madrugada na Imigrantes, ali preso Pulando em dois de paraquedas, cabinhos. Não, paraquedas até eu conheço quem já fez, mas não é tanto risco. Jura? Conheço. Transou pulando de paraquedas? Sim, gente, casal. Amor, tamo muito defasado no rolê, vida, vamos conversar. Tem gente bem doidinha, assim. Mas aquilo que eu falo, tá bom pros dois? Ok. Agora, qual é o limite do são e do insano? É quando você começa a colocar em risco a vida. Aí, realmente, tem que dar um stop. Entendi. A nível de conscientização, não havia essa possibilidade. Eu tentei conscientização com ela há mais de um ano, mas era... E sabe qual era o problema dela? Por que ela procurou a psicoterapia? Porque ela não sabia, ela não entendia o porquê ela era uma mulher linda, inteligente, viajada, personalidade forte, topava qualquer parada e ninguém queria ter um relacionamento com ela. Óbvio que não, né? É difícil um cara se aventurar a ter um relacionamento com uma mulher assim. E esse era o grande drama dela. Então ela queria um relacionamento, mas ela não queria abrir mão desse tipo de conduta. Ela precisaria deixar alguém tão fora da casinha quanto ela. Eu não vou nem falar louco, porque normal e louco é muito relativo, né? Sim. Eu adoro o meu lado louco. Eu também, eu sou a louca, mas... E que bom, né? Sim. Que a gente tenha a criança, o adolescente e fazer algumas transgressões de vez em quando, que é saúde mental, né? Sim. Mas tudo tem que ter um peso da consequência. Então, tudo pode. Eu tinha uma supervisora do Recife que ela era muito engraçada. Quando a gente estudava teoria da personalidade e psicometria com ela, ela falava... A gente chegou uma dúvida, falava, olha, agora fechou com chave de diamante, né? Pois Nossa. é. Você vai terminar a sua história, eu vou até falar de quem mandou essa gordice aqui pra gente. Ai, gordice é sempre delicioso, tombou né? o bolo aqui, mas ele tá maravilhoso porque eu já roubei. Tombou porque a culpa foi minha. Entendi. Eu fui cortar pra roubar um pedaço antes de você chegar, e aí a hora que eu fui empilhar, ele deu ruim. Fez dominó. Mas tudo bem. Não faz mal, a gente come com dominó mesmo, passa deitado. O dedo ali na bandeja, vai mastigar, não vai? Vai, então tá bom. Inclusive, vou aproveitar que já cortou e agradecer o pessoal do Mais Fácil Padaria
aqui do ABC. Eles são incríveis. Do A mais gente pendura. fácil. Do mais fácil. A Kelly Rô. A Kelly Rô. Um beijo pra vocês. Adoro. Eles são excelentes, né? São famosíssimos aqui na região. São excelentes no que fazem e são excelentes pessoas. E vem a energia deles na comida. Eles estão lá todo dia. Agradeço também, em nome do Você Entendeu Direito, em nome da Tabs e em nome da convidada. Ah, com certeza. E vamos comer com muito gosto, porque é uma delícia. Eu não abro mão deles, porque eles são demais. Muito obrigada, viu? Para quem quiser ver, o @, deles é Mais Fácil, Supermercado e Padaria. Por enquanto, porque vai mudar. E eu já vou adiantar, porque depois a gente vai fazer uma comunicação dando oficial a prévia. aí. Eles estão reformando, eles estão bolando planos ali que vai decolar os bichinhos ali. Que bom. Mas fala, que Deus você abençoe. tava contando... Já até me perdi. Você estava contando da supervisora. Da supervisora. Então a gente falava, mas isso pode? Isso cabe? Ela falava assim, tudo pode. Quando se trata de mente, tudo pode. Não duvidem de nada. E ao longo da carreira a gente vê que tudo pode mesmo. E não tem certo ou errado, Tabs. Então, mas como que você mede onde a pessoa ultrapassa o fetiche e entra num risco? No discurso dela. A gente, como eu te falei, a gente não tem bolinha de cristal. Sim. Né? Então, eu tenho que trabalhar com dados e fatos, como você. Né? Você pode ter toda uma história, mas você precisa pegar os núcleos para você montar ali tua defesa, teu processo. Sim. Né? Então, da mesma forma, eu tenho que entender como a pessoa funciona, a história dela, para identificar os núcleos. Se é pontual ou não. Então, assim, aquilo foi o quê? Foi uma festinha? Beleza. Agora, aquilo é um comportamento que está se acentuando, que está tendo alterações na rotina da pessoa, que está fazendo com que ela comece a se comportar diferente socialmente, na família, é hora de começar a ter atenção. Então, assim, o que faz a diferença entre... não vou nem chamar eu vou chamar de patológico. Entre o normal e o patológico é a frequência e a intensidade. Graças a Deus, todos nós temos um pouco de tudo. A gente tem um pouco de toque, um pouco de ansiedade, um pouco de depressão, um pouco de esquizofrenia, um pouco de delírio, de fantasia. A gente tem um pouco de tudo. E isso é ser saudável. O problema é quando isso passa de um limite que começa a interferir na tua rotina e na tua qualidade de vida. Na tua qualidade de vida. Não significa que a tua qualidade de vida tenha que ser igual à minha. Então, assim, quando a gente atende também, eu não posso levar os meus valores para o outro. Sim. Eu tenho que trabalhar com a realidade do outro. Isso é uma das coisas que eu gosto muito na minha linha de ação, porque eu trabalho com o princípio da realidade do outro. Então, sempre trazendo para a realidade. O que é normal para o outro. Sim. Mas sempre centrando. Sim. Para um ponto de equilíbrio. Para o bom senso. Exato. Não tem não pode nunca ou deve sempre. Não tem isso. É o ponto de equilíbrio daquilo que é saudável para a pessoa. Que é o isso ponto de tem a ver equilíbrio. com aquilo que todo mundo fala sobre o homem que é viciado em pornografia, ele acaba prejudicando a vida sexual dele com a mulher, porque Sim. ele começa a distorcer. Sim, tem bastante a ver. A rede hoje é... Bom, eu gosto de Aí rede, você vai falando, né? eu vou comendo chocolate. Vai. Você tá falando Enquanto... de sexo, eu vou comer chocolate. Vai repor serotonina. Vai. Depois, enquanto você fala, eu como. Tá. Então... mas pode falar comendo, falando ao mesmo tempo, tá. porque você tá em casa. Tá bom. Tô me sentindo em casa mesmo, que bom. Que bom. E, então, a rede... Eu gosto de rede. A rede é, hoje... A maior parte da vida da gente é rede. Mas a rede está sendo perigosa. Você fala, né? A rede está perigosa, já tem uma patologia nova catalogada que se chama nomofobia. Que é isso? Que é a dependência das redes. E a dependência é normalmente em cima daquilo que é rápido, superficial e muita coisa pornográfica. Então, desde ver as paquitas, as piriguetes da vida e etc., que entra também no mesmo circuito de recompensa dopaminérgico que eu comentei, que é algo assim revolucionário, né, a nível de estudo e de conduta, as pessoas ficam com conceitos distorcidos. E esse é o problema, porque aquele videozinho pornô que você recebeu, eu recebo vários todos os dias. O pessoal acha que eu tenho que estudar vídeo porque eu sou sexóloga. Falo, gente, a sessão hoje é falar sobre a posição 14 do Kama Sutra. Isso. Então, assim, eu recebo... Se eu abrir meu celular aqui para você vai ver quantos eu recebi hoje. Acho que uns 30.
Eu recebo de tudo. É, tipo celular de homem, né? É. Então, assim, se eu for assistir tudo e considerar tudo, eu saio do padrão da sexualidade saudável. Porque sexo é saúde física, mental e espiritual. Né? Agora, quando você começa a deturpar para querer coisas bizarras, se juntar um sadomasoquista, Mas a frequência beleza. também. Por exemplo, Sim, se o homem, ele... Porque fala... Eu não sei qual é o índice normal, mas o homem é normal ele se masturbar todo dia, não é? varia, né? Varia. Se aumenta a frequência, também já é um alarme, ou não? Sim, sim. Normalmente os homens gostam de dar uma asinha no banho, né? Pelos relatos que eu tenho. Banheta. É a O banheta. famoso É, banheta. É isso mesmo. Os dois. Então, assim, ó. Tá, eu tô... Mas é o termo, né? É o É o banheta. termo, banheta. Mas a questão não é a masturbação. São esses vídeos bizarros, muitas vezes de swing, troca de casal, introdução de objetos, né? Tem mulheres aí introduzindo pet de Coca-Cola de 2 litros, né? Eu te passo amanhã, prometo. Não precisa, pode ficar. Tem O rótulo homens- fica lá dentro? Não. Tirou. Tem champanhe, abre a rolha da champanhe já com a garrafa ao contrário, ela mesma serve. Então, assim, quando os homens ou as mulheres veem isso, porque tem muita mulher fetichista também, Sim. voyeur, quando começa a ver isso e quer levar para sua própria vida, desanda. Por quê? Porque você até pode ter brincadeiras mais extravagantes, etc., eventualmente. Só que o povo que vê isso sempre acaba entrando na tal Isso da é o normal. normatização. Então, assim, acaba vendo o sexo como aquilo. E aquilo não é o sexo. Aquilo é um momento de uma brincadeira, né? Às vezes bizarra, mas até aí é problema de quem tá lá, não é nosso, né? Cada um tem que se colocar o limite. Isso é muito importante no sexo, até onde eu vou, até onde eu permito, né? É sempre o combinado que não sai caro. Mas está, sim, nessa normatização de tanta coisa que tem na rede e que se vê com frequência, porque o cérebro, ele assimila como verdade o que ele vê com frequência. O cérebro passa a normatizar. Então, se você vê sempre esse tipo de produto, o cérebro vai começar a entender esse tipo de produto como normal. Então, mas a disfunção erétil do homem que é viciado em pornografia se dá porque ele não consegue fazer com a esposa dele aquelas coisas que ele tá vendo no vídeo. Então, ele não consegue estar presente ali, ficar ereto, é isso? Então, não, tem esses casos específicos, mas nisso não tem uma regra, tá? Tá, Tem é de muito tudo. caso pra caso, né? É um por um, não tem receita pronta. Porque o que tá em alta agora é falar que a pornografia leva à disfunção erétil. Sim, Ponto. sim. Mas é de caso Mas a é caso. muito caso a caso. Porque as pessoas já são. Cada uma é um mini mundo dentro É de um si. universo. Um relacionamento é um São terceiro 2 mundo. universos, sim. É um terceiro dos dois. Dos 2. Imagina se a gente for fazer que nem você tá falando, tornar normal algo que é muito de pessoa para pessoa. Sim. Eu pergunto E até mais de para as momento, pessoas terem porque noção. assim, os homens acham que não, mas eles também oscilam no desejo sexual, não como a gente, que tem aquele ciclo com É isso pico, que eu com ia te TPM, perguntar. Tem né? realmente essa diferença? O homem Tem, ele é um animal e a mulher é racional? Não tanto, eu não chamaria tanto, né? Tanta diferença, mas tem. Tem uma diferença significativa. Eu acho que é o termo que eu daria para isso. Porque nós temos ciclos que são mensais, né? E a mulher tem uma tendência, uma característica biológica de ter alterações hormonais com muito mais frequência e constância do que o homem, né? Então, assim, o homem ele tem um desempenho mais frequente, com pequenas oscilações. Já tive paciente que chegou, não tô com tesão, não tô com vontade, às vezes fico lá pensando na Xuxa, na Angelina Jolie, para dar uma levantadinha, para cumprir obrigação Na com a Xuxa? mulher. É que esse paciente é da faixa dos 50. Ah, tá, entendi. É a antiga A Xuxa. antiga Xuxa, Então, tem essas situações, mas não é uma regra. Agora, a mulher oscila muito. A mulher tem mais dificuldade para chegar ao gozo porque o núcleo no cérebro que controla o gozo é o mesmo que controla a emoção, que é a hipófise, que é a glândula pituitária.
Por isso que quando a gente não tá bem com a vida, não adianta. Não adianta. O homem acha que o sexo é a solução. A mulher, ela tem que estar bem O pra fazer sexo é para sexo. agregar. É. A mulher, ela tem que estar bem, o sexo agrega. Sim. E o homem vê o sexo realmente como uma ficar bem. necessidade, para estar bem. Então, essa diferença é muito, muito E ela é diametralmente fisiológica, ela fisiológico. Ela existe, sim. O homem precisa de meio litro de sangue no genital para ter ereção e arco reflexo. Estimulou, gozou, ótimo. A mulher precisa de 2 litros. Por isso, a mulher também precisa mais de preliminares, né? E a gente 2 tem litros tem de mais pontos sangue, erógenos. Também, né? sim. A glande do homem tem 4.000 terminações nervosas, o clitóris da mulher tem 8.000. Estamos na vantagem nesse sentido. Pelo menos nesse sentido, Pelo né? menos aí, né? Então, a mulher precisa de 2 litros de sangue. Então, ela precisa de mais estímulo, de mais trabalho, de mais preliminares para ter o gozo. E o gozo da mulher, ele passa arco reflexo como o do homem, medula e genital, só que ele passa pela coluna, ele sobe, passa por atlas e axis na nossa nuca, vai para a hipófise, volta da hipófise, faz todo o percurso contrário para chegar lá para poder gozar. Só que a hipófise, se você está pensando lá num problema, no boleto que tem que pagar amanhã, no mercado que tem que fazer, a tua libido já faz isso daqui, ó. A tua capacidade de gozar. Falando a nível fisiológico, a nível hormonal. Então, se você tá de boa e tua capacidade de gozar é 100, você vai estar preocupada com 30. E na maioria, para antes. Né? Tem muita gente que finge, muita mulher que finge nessas circunstâncias. Principalmente porque, assim, também é uma coisa que a gente tem que levantar. A gente, você até falou do clitóris. É clitóris ou clítoris? Clitóris. Clitóris. Você falou do clitóris porque tem muito dessa também da mulher se cobrar de gozar só com a penetração. E é muito difícil a mulher conseguir gozar só com a penetração. Porque ela tem que ter aquele estímulo ali na vagina, no clitóris. E é legal você quebrar esse outro tabu também, porque tem mulher que ela precisa estimular o clitóris para gozar com penetração. Sim. E ela acha que isso é um problema dela e por isso que ela finge. Sim. E está sendo cada vez mais comum e que bom os homens se darem conta disso e na penetração também fazer o estímulo clitoriano. E quando não, a própria mulher se fazer. Por que não? Se ela está colaborando com o sexo do casal. Não tem problema nenhum. Porque vem aquela coisa assim, tipo, então meu pênis não é o suficiente? Então você não é feliz só comigo? Aí começa o tabu do pau grande. Não, ó, vamos conversar sobre isso. Seguinte, tem 3 atributos no pênis. Eu ia falar no pinto, mas vai ficar muito vulgar, né? No pênis que precisam ser levados em conta. Porque eu acho, o pau grande, pau grande. Tem fino, grosso, grande ou pequeno. Isso tudo não adianta ser grande, grosso, maravilhoso, se o cara não tem cuidado e não manda bem. Porque machuca a bexiga. Vamos falar, né? Machuca a bexiga. O colo uterino. Machuca o colo, não é confortável. Assim como também não adianta nada ter pequeno e achar que vai... Como que eu vou falar isso? É melhor você falar do que eu colocar em termos superficiais, mas... eu acho que é relativo também de casal para casal. Porque tem mulher... A mulher, ela também é diferente de uma mulher para outra. Claro, como os homens também. Tem diferença. Só que o tamanho do homem, o tamanho do pau do homem não é o que está relacionado ao prazer, como todo mundo acha. Às vezes eu falo que é melhor um pequeno brincalhão do que um grande bobão. Verdade. E tem um detalhe, Tabs, que os homens não se dão conta. Tem homens aqui. Não, finge que não estão. Finge que não estão. Um deles é meu tio, já tô fingindo que nem tá. Então, tampou a cara. Tem um detalhe que os homens não se dão conta, que a mulher goza muito mais fácil e fica com a vagina muito mais contraída, que é o que eles gostam, e a gente também, porque a sensação aumenta. Que ela incha? Quando aumenta a irrigação sanguínea, tem um canal, né? Então, quando aumenta a irrigação sanguínea, as paredes aumentam, então o canal diminui. É isso que faz a contração. E a musculatura também tem um efeito de contração em todos os anéis. Tem 16 anéis vaginais. Então, quando o homem... Normalmente, quando tá no papai e mamãe, um em cima, outro embaixo,
O cara tem a mania, e isso eles não pensam, é automático. Ele vai mais para baixo, porque indo mais para baixo, descendo na altura da mulher, ele acha que ele vai meter mais, Uhum. que vai ter mais pau para penetrar. Uhum. E é o contrário. Porque não é essa penetração que vai fazer gozar. É ele estar mais para cima, a mulher um Perto pouco do mais para baixo, clitóris. porque ele vai roçar no clitóris. Aí tudo acontece. E o a mágica clitóris é tipo a acontece. ponta do iceberg, É a porque tem a ponta do parte lá iceberg. dentro, né? A crista do iceberg Uhum. é o que os homens veem, o que a gente vê. Ele se divide em dois, ele vai até o final da vulva. Ele é grande, o clitóris. Ele vai quase até o períneo, ele vai até a lateral da vulva. E tem mulheres que, inclusive, têm que fazer cirurgia de hiperplasia clitoriana, principalmente as que tomam GH e outras bombas Pra em diminuir. academia, porque vira um absurdo, né? Uhum. Chega a atrapalhar. Sim. Questão de higiene e tudo. Então, hoje, mulheres, tive uma paciente que teve que fazer uma Eu quase cirurgia. fiz isso. Aí, tava te entregando os podres. Eu quase fiz isso quando eu era adolescente. Você acredita que eu cortei meu clítoris uma vez? Como? Clitóris. Porque Como eu assim? fui fazer. Depilação? Eu era pequena e, tipo, eu não depilava com cera e nunca podia usar a Gillette porque eu tenho alergia. Eu ia com a tesourinha parar. Aham. Numa dessa escorregou o sabonete, eu tomei um susto, eu lá mó concentrada. Meu, eu nunca vi tanto sangue na minha vida. Eu falei, pronto, cortei minha menina. Minha mãe... Acabei com o meu prazer. Não, e tipo, nunca... E eu não sabia o que era. Eu era muito novinha mesmo, eu não me masturbava, não explorava isso. Uhum. Eu fui cortar e aí na hora... Caiu. Até caiu o bolo. Caiu. E na hora eu falei, não, juro que eu não quero bolo. Ó. Juro que eu não quero bolo. Na hora eu falei, meu Deus, acho que eu cortei o negócio fora. E é muito irrigado ali, né? Sai muito sangue. E aí tem mulher que precisa fazer essa redução, que é o que nem você tá explicando. E é legal a gente colocar isso, porque agora tá na moda também, graças a Deus, estão vendendo bastante, aquele sugador. Uhum. Sim. Porque tem atos ali que facilita muito. O homem tá na penetração e tem Sim. um brinquedinho na Sim. sugação. E é legal falar de brinquedinhos, porque aí vai uma outra pergunta também. Você falou dessa pessoa que comprava muitos brinquedinhos e tal, que ela foi perdendo a noção. Então, uso dos brinquedos é legal deixar que é saudável. É algo legal. Sim. Desde que não deturpe o uso deles, né? Uhum. Tipo, isso não vire uma dependência, que nem a gente Sim, uma tava falando. dependência, sim. Tem a lei de Lamarck, né? Que é a lei do uso e do desuso. Enquanto você usa e usa bem, aquilo se mantém. Se você parar de usar, atrofia. E o sexo também é assim. Então a gente não deve parar. Tem gente que fala, qual idade que para o sexo? Se a pessoa não quiser, não para nunca, nem homem nem mulher. Graças a Deus, aliás, né? Tirar prazer. Um dos grandes prazeres da vida, pra quê, né? Mas a gente tem que lembrar que isso também requer uma manutenção. Mesmo se a mulher... Aí entra outro tabu. Mesmo se a mulher não tá tão afim, ela tem que pensar que quanto menos ela fizer, Menos pior ela vai ficar. querer, sim. E aí, nessas, ela tem que ter um parceiro com paciência de Sim, entender que ela, sim. no começo, pode ser que ela não queira, mas ele Sim. vai ter que trabalhar em busca do prazer ali no momento, é isso? Sim, exatamente. Porque o homem é assim, você Por fala isso- assim, opa, ele já tá pronto. A Quero, mulher, já tá ali. Você quer quantas? Já Isso. pergunta logo quantas. E a mulher olha isso e, tipo, pensa que a gente tem que ser igual, que a gente tem que ter iniciativa só quando a gente tá com vontade. Muitas vezes é construir a vontade junto, Sim, né? despertar o desejo. Sim. Que isso é uma das grandes receitinhas pré-prontas, né? Para o vínculo de um relacionamento. Então, insinuar que tá afim, criar uma situaçãozinha íntima. Não cobrar, Não viu, cobrar. homens, Não, mulheres não. também. Cobrar é horrível. Cobrar deixa a mulher se sentir um cocô, Um lixo. um lixo. Né? Porque é como se tivesse uma obrigação. Uma prostituta cobra. E a mulher cobrada num relacionamento? Sim. Né? E os homens vêm, mas a gente paga isso, paga aquilo, pega aquilo. Para. Então, pera lá. Para porque o sexo é bilateral. Então a gente também faz a nossa parte. E tem que ter o cortejo, né? A mulher gosta disso. A mulher que fala que não gosta, A mulher mente. precisa se sentir gostosa, a mulher precisa se sentir admirada, reconhecida. O ser humano, mas a mulher precisa mais, porque a mulher é mais emoção. Uhum. Né? Então é muito importante o homem manter a corte, vamos dizer assim. Uhum. Né? Não esquecer daquela época que se fazia a corte. Hoje as cortes são diferentes, mas a corte é necessária.
E numa dessas que a gente tá falando que é importante pra mulher estimular o desejo nela, ou a frequência do sexo, é importante também a gente pontuar que às vezes acontece o estupro dentro de casa, que é quando a mulher Sim, não quer e o homem insiste. sim. O que pode se caracterizar? Porque as pessoas acham que estupro é só um desconhecido. Que isso não Não, tem acontece muitas dentro de formas de casa. estupro. Muitas formas de estupro. E eu queria que você falasse um Até, pouquinho. eu vou até transgredir um pouco, né? Vou levar um pouco Exatamente. além. Tem até o estupro psicológico, né? Que é esse da pressão e da cobrança pelo, Ai, só pelo não fala que tem sexo, estupro alimentar, que a Mayra Card tinha falado, não, porque eu não concordo. Mas enfim. né? Então, tem as mulheres não é para se submeter, né? Se não tá afim. E muito menos sob Isso não pressão. significa não tentar. Não é que a gente tá falando Claro, claro. agora. É que tem momentos. É muito delicado, né? Às vezes o homem vê que a mulher está numa fase mais fria e ele vai querer forçar. Às vezes a forma de tentar resgatar isso é via, não, hoje eu vou trepar com ela, custe o que custar. Mas não é assim que a mulher funciona, né? Sob pressão fica pior. Então, qual seria o adequado? Primeiro, diálogo, entender o que está acontecendo, por que está havendo um esfriamento ou um afastamento, nunca forçar, nunca. Porque uma mulher que é estuprada, eu penso, tá? Isso é Vivi mulher. Uhum. É uma mulher que é E estuprada terapeuta de vítimas de sim, assédio. sim, já tive até de sequestro, já peguei uns casos meio punks também. Aliás, acho que não tem o que eu não atendi ainda. Sempre tem, sempre aparece com uma coisinha que você fala, nossa! Olha, isso daí não. Mas perdi o fio da meada do estupro. Do estupro. Uma mulher ser estuprada por um estranho é traumático demais. Agora, você ser estuprada por alguém que você convive, que você ama, ou que você acredita no relacionamento, é muito pior pro psicológico. O trauma não fica só no físico e no psíquico, porque são coisas diferentes, né? A gente tem afeto e emoção, né? Então ele cria um trauma na emoção, um trauma no afeto e no sentimento, além do corpo. Sim, mas o estupro dentro de casa é o cara forçar ela, Forçar, sim, literalmente, ela quer sim, sair, não é sim, a mulher que é sim. submissa e se submete Não, ao não, não. ato. Mulher submissa existe, sempre existiu e eu acho que sempre vai existir, espero cada vez menos. Uhum. Mas existe. Tem mulher que tá ali para servir, né? Você escuta isso ainda, né? Eu tenho que servir o meu marido. É, Né? tem que estar. Você tá servida? Eu tô ótima, tô comendo calabresa aí, ó. Ó, sugestivo. Então é diferente você achar que você tem que servir o teu marido e aquilo para você tá bom e você deve fazer aquilo. É aquilo que eu falei, não tem certo e errado. Se para ela tá certo e para ele tá certo, não é um problema. A gente tem que focar Sim. quando é um problema. Não, mas Agora, se se a ela mulher não quer não e faz quer, por obrigação? então, aí já é questão de conversar e já não tá correto. Por quê? Porque alguma coisa faz dentro da relação com que ela não possa se expressar. Mas não necessariamente entra no estupro. Não. Enquanto ela consente, não caracteriza estupro. Uhum. A partir do momento que não consentir, caracteriza estupro. Né? Então, eu penso, enquanto mulher e enquanto sexóloga, que deve ser muito mais difícil você ser estuprada por alguém que você ama, convive, do que por um estranho. De qualquer forma, é horrível. Sim, sim. Por mais É empatia uma que a gente violação que eu acho que tenha. nunca mais sente que o corpo é seu, né? Sim. Eu falo É uma primeiro. invasão de privacidade. Eu morro de medo de ser estuprada. Eu falo pra ele, se um dia um ladrão vier com essa papagaiada de, tipo, me estuprar na frente dele, sei lá, essas coisas que a gente vê em filme de terror, praticamente, eu não sei como se existiria uma Tabata depois. Uhum. Existiria, mas não a mesma Tabata. Uma outra Tabata. É um assunto muito complicado, que eu não posso nem falar o que passa na minha cabeça, porque parece que é incentivar vítimas de estupro a fazerem isso. E eu realmente acredito no tratamento e tudo, mas Sim. é foda. É um assunto Mas o complicado. ideal é bem utópico também, né? Mas o ideal é que ninguém se sujeitasse a isso. Uhum, Principalmente com conhecidos. uhum. É porque tem cara também. Tem cara que embebeda uma mulher, uma namorada numa balada, pra levar e fazer o que quer. Uhum. Dividir com amigos.
Você vai levar tua namorada pra dividir com amigos, pra ser o bonzão da galera? Como é que é isso? Ou dar o leitinho do Abel, só que pra fazer coisa com a pessoa, né? Ou Boa Noite Cinderela. Uhum. Aí vem os estupros coletivos. Normalmente são pessoas conhecidas que têm acesso. Então tem muita coisa nesse universo, é muito trágico. Sim. As mulheres não saem as mesmas. Existe tratamento, melhora, se reequilibra, põe uma nova conduta na E vida. o homem? O homem é estuprado também? Sim. Que é importante falar isso Sim, também. Porque a gente fala que a mulher é mais... Eu acho que é mais fácil de acontecer o estupro, porque o homem, ele precisa do pênis ereto. Sim. Se a gente estiver falando do estupro frontal, né? Se estiver falando atrás, não. Mas existe também, não existe o Claro estupro? que existe. Existe dentro de casa, existe com vizinhos, com conhecidos. Né? Eu tô com um caso recente de uma separação porque o pai estava bulinando o filho nos banhos. Então, pai, entrar não é padrasto, não é tio, é isso pai. daí que você tá falando, a gente entra também num outro termo que... esse podcast vai ficar pesado. A gente começou falando de enfiar cebola no cu, agora vamos falar... deixar mais leve. Por isso o horário que tá gravando, né? O quê? Por isso que tá gravando à noite. A gente tá gravando à noite porque é papo só pra maiores de 18. O que acontece? É muito legal a gente entrar num assunto que eu tento explicar nos vídeos, o pessoal entende, porém tem outros que eu inclusive tinha, porque eu bloqueei, fiz questão, um seguidor que ele fundou um perfil no YouTube pra falar que o pedófilo é uma patologia. Agora tá numa moda disso. Que ele é um coitado, porque ele distorce, não é porque ele quer, é porque ele sente tesão e a culpa não é dele. E a gente tem no nosso Código Penal, pedofilia, o estupro e tudo mais, o crime, ele não precisa ser consumado para existir, ele existe na intenção. Na intenção. Uhum. E esse é um detalhe muito importante da gente levantar agora. Porque as pessoas, elas às vezes acham que, tipo, só o fato de eu ver um vídeo de uma menininha sem biquíni com 2 aninhos na piscina e ficar de pinto duro, não é porque eu sou pedófilo. Porque eu não peguei a menininha. E por que ficou de pinto duro? E por que você... Então... E aí a pessoa que descobre que ela tem essa atração, não é que ela vai queimar, vai matar ela então porque ela não tem salvação. Mas o ideal seria buscar uma sexóloga, não é? Seria. Tem cura? Não tem cura, tá? Tem controle. Por quê? Porque um estuprador... Então vai ser um criminoso controlado, porque é crime. Criminoso controlado, sim. Um estuprador, como um pedófilo, ele é um psicopata, né? Então, o psicopata, esse nível de psicose não tem cura, tem controle. Então, essas pessoas são frias, são racionais, gostam de subjugar, de ter poder, de ter o controle sobre a vida do outro, se sentem deuses, são extremamente inteligentes. Se fosse uma doença, uma patologia de um grau mais leve, isso não aconteceria. Isso, aliás, ratificando, isso aconteceria, por exemplo, em público. Você já viu alguma criança ser estuprada por um pedófilo? Em algum lugar? Você já viu em algum noticiário? Faz escondido porque sabe que é imoral. Premedita. Então, quando é premeditado, caracteriza psicopatia. Então, é um crime, sim. É premeditado, sim. A psicopatia não é considerada uma doença. É um transtorno de personalidade. A pessoa é daquele jeito, por isso que não tem cura. Então, essa pessoa vai ter que ser controlada. Sempre. Ou com medicação, com tratamento, com internação, com exclusão social. Eu, particularmente... Mas é possível controlar? É possível, mas é que tem graus também, né, de psicopatia. Tem grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Então, assim, 171, ele é um psicopata também. Você deve conhecer alguns dentro da tua área, né?
Ele é um psicopata Eu ia fazer uma também. brincadeira. Todos os advogados, tô brincando. Eu tô brincando. Minha classe. Tô brincando. Então, que eu me assim, incluo. o 171, ele é um psicopata, porque é um transtorno de personalidade. Ele é desse jeito, ele faz desse jeito, ele não se incomoda de estar prejudicando outra pessoa, de estar se dando bem em outra pessoa, subjugando outra pessoa, usando de má fé, etc. Então, isso é um transtorno de personalidade, não é doença. Então, tem controle, tem tratamento, mas garantir que a pessoa não vai cometer mais, não dá. Se tiver um profissional que fale, eu garanto que isso não vai se repetir, suspeite desse profissional. E ainda tem na psicologia aquela coisa que eu aprendi em direito isso, que agora eu esqueci quem foi, e os advogados vão querer me matar porque eu falei que eu esqueci quem foi, porque eu sei que esse cara tá na ponta da minha língua, o nome eu esqueci. Daqui um pouco vem. Que fala sobre a fisionomia do psicopata, que dá pra você estudar a Tem fisionomia. características, sim. Quem que falou isso? Putz, meu. Nossa, meus professores da faculdade que me perdoem, mas eu esqueci. Mas o importante é que você lembrou, que você É, aprendeu. Que tem Tem traços. uma expressão, sim. Tem traços, Tem. inclusive traços, Postura. maxilar, tudo tem. que. Tem Isso umas existe ainda? características. Existe, Estudos? mas isso não é considerado como critério diagnóstico, isso é indício. Critérios diagnósticos, para a gente fechar um diagnóstico, é bem complexo. Aí eu fico puta da vida quando as pessoas falam assim, tá com problema? Por que você vai pagar para um psicólogo? Vai num bar tomar uma, meu. Eu adoro ir no bar tomar uma, mas por que eu faço a minha terapia? Ou os amigos falam, não, você não precisa, você tem a gente. A família e os amigos que falam, conversa com seus amigos. Então, assim, é claro que eu sou suspeita, vamos falar, tá vendendo seu peixe. Sim, mas são coisas diferentes. Um tratamento, uma psicoterapia é diferente de algo que é terapêutico, né? Então, tem esses traços fisionômicos e expressivos e posturais, eles existem, mas a gente não pode fechar um diagnóstico em cima disso. Tá? Eles são indícios. Aí você tem o DSM, você tem o compêndio de psiquiatria, você tem manuais de transtorno de conduta, tem várias tabelas. Aí, por exemplo, eu estou atendendo um psicopata. Aí eu vou lá, eu pego o livro A, o livro B, o livro C, eu falo, bom, o fulano, ele preenche esse critério, esse não, esse sim, esse não. Aqui, ele preenche isso, E tudo isso com base não. em estudos científicos, não é sim. achismo. É tudo livro médico, da Archimedes. Aliás, eu falo que são as nossas bíblias, né? São livros assim, gigantes. E depois de feito esse enquadre, a gente chama de enquadre da pessoa, é que você vai ver. Se ele tiver 3 características do quadro A, 2 do quadro B, 3 do outro livro Tal C, grau. tralalá, se enquadra no diagnóstico tal com grau tal. Então aí você tem exatamente com o que você está trabalhando. Aí você vai para os livros de conduta, comportamento, tratamento, qual a melhor linha e etc. E isso realmente é uma patologia. Por exemplo, você tem paciente ou pode existir um psicopata que é diagnosticado como psicopata, mas ele não quer ser. Ou não tem como. Como assim não quer ser? O psicopata, ele necessariamente tem esse dolo, essa malícia, ou Tem, não. Ou às vezes tem. a pessoa, ela é psicopata, mas depois que ela identifica que ela tem uma distorção de realidade, ela quer mudar. Isso existe? Existe. Existe quem quer mudar, existe quem busca ajuda, que percebe que está começando a infringir o que quer que seja. No trabalho, na igreja, na academia, na família, está começando a infringir. Então, tem pessoas que começam a ligar o Simancol, que eu falo, e começam a buscar ajuda. É legal porque quando a pessoa identifica logo que tem um transtorno de comportamento, de conduta relacionado a esse núcleo, ela consegue se ajudar bastante. O difícil é querer. Porque normalmente essas pessoas manipulam e articulam, estão em altos graus em empresa, em política, no mundo. Já enraizou. Enraizou. Articulam muito bem situações. E o pedófilo? Então, não é uma patologia de coitado, vamos tratar. Não. É Ele importante premedita tudo. Ele pensa onde, ele vai conversar com a criança, ele vai fazer amizade, ele vai perguntar se tem um bichinho em casa, o que o papai faz, ele vai levar um doce. Ele tem toda uma sedução, tem todo um esquema até chegar no que ele quer, aonde vai ser, é tudo premeditado. Então, assim, é um crime sério. Eu considero mais sério. Sim. Principalmente a pedofilia. Sim. Principalmente. Inclusive, agora com esses OnlyFans da vida e tal, a gente vê muita gente ganhando dinheiro
com foto do pé, ou tem uma menina lá que ela finge que ela é bebê, o quarto dela, a casa dela toda, você sabe qual que eu tô falando? Que ela tem um berço Eu gigante. não sei, mas já me falaram dela. Então, eu fui procurar na internet, eu falei, nossa, que aberração. Ela vive um estilo de vida como bebê. Sim. E tem muitos homens, mulheres, que pagam pra ver lives Sim, dela sim. andando no quarto, brincando, chorando, engatinhando. Fazendo birra. Porque tem tesão. Sim. Isso é pedofilia, não é? É pedofilia, Porque apesar dela ser sim. uma adulta, ela está se comportando Sim, como uma criança, sim. não é? E o prazer, a satisfação da pessoa olhar está justamente porque ela está caracterizando uma criança. Então, a nível inconsciente, ou às vezes nem tão inconsciente, pode ser consciente também, eu me permito olhar e ter prazer e sentir satisfação com isso, porque eu ainda me reprimo como uma criança, mas se não controlar aqui, vai chegar lá. E isso pode não ser uma patologia, e sim algum problema com o passado, a pessoa sofreu abuso, que a gente às vezes vê nos filmes, né? Que o cara é pedófilo porque ele sofreu um abuso Sim, pode. e tem uma distorção e Pode que é curável. Pode ter, mas não significa que necessariamente tenha. Agora, não justifica, tá? Eu acho que um trauma, um drama não justifica outro. Ah, sim. Um erro não cobre o Não outro. cobre o outro. Sim. Não. Então, você passou por isso, vai buscar ajuda. Qualquer que seja. Uhum. Se controle. Se controle, exatamente. Não vai reproduzir aquilo Sim. que não foi bom pra você. E para psicologia, porque a pedofilia, a gente tem nas nossas leis, né, no Código Penal, que ela observa o relativamente incapaz e o totalmente incapaz. O relativamente incapaz é até é dos 16 aos 18 e abaixo de 16 é totalmente incapaz. Uhum. A psicologia, ela identifica até quantos anos isso? Ela segue as nossas leis de maioridade e tal ou não? Temos que seguir, mas a nível de afeto e como a pessoa se sente, não tem essa regra. Não tem, né? A cronologia Porque a meninada biológica... tá amadurecendo muito cedo, não tá? Tá. A cronologia emocional difere da biológica e da psíquica também. Então, o psicólogo ele não vai trabalhar só com a idade fisiológica. A idade fisiológica é um critério que tem dentro do desenvolvimento do ciclo vital, que tem características daquela faixa etária. São faixas. Agora, a gente tem que fazer uma avaliação da maturação da pessoa, da idade da pessoa, a nível emocional, a nível afetivo. Tem pessoas que têm uma maturidade biológica, têm uma maturidade profissional e são crianças emocionais e afetivas. E pelo contrário, eu já atendi senhor de 60 adolescendo, eu tô quase nisso. Que susto que eu tomei agora. Tem senhor... Fala assim. Imagina, se eu chegar perto dos 60 maravilhosos assim, eu tô que bem. susto. Me deu até taquicardia. Tem senhores de 60 amadurecendo e tem garotos de 18, 19 que quando você conversa, que vem com uma queixa, você fala, essa pessoa é o núcleo emocional da casa, é a estrutura da casa. Eu sei como é. Então, não dá pra gente considerar a idade cronológica. Mas para diagnosticar esse tipo de coisa de pedofilia, sim, por exemplo. Sim, porque daí entra realmente nas questões... Às vezes é uma menina de 14, 15 anos, mas que ela tem uma postura, uma maturidade ali de 30 anos, que se relaciona com um cara de 40 e que, pela lei, pelos olhos da lei, seria pedofilia. Sim. Porque ela tem 15 anos e o cara tem 40. Sim. Mas num estudo psicológico que é levado em conta em determinadas... tem alguns processos, lógico, abaixo de 12 anos não tem nem discussão, mas tem alguns processos com adolescentes que levam em conta a análise, a psicanálise. Sim. E aí entra isso, não entra? Entra sim. Então pode ser que não se enquadre em pedofilia. Pode ser. Se a gente for falar de leis, né, tá? Tô falando com uma senhora advogada, a gente tá falando de uma legislação no nosso país. Mas tem países, e você sabe disso, que com 10 anos as meninas estão casando. No Brasil mesmo, no passado. Sim. Mas a gente tá falando de legislação agora, hoje, né? E ainda tem. E ainda tem países que a família autoriza e tem meninas de 10 anos casando com homens de 50. Tem meninas que não menstruaram ainda, que ainda não desenvolveu o peito, o genital maduro. Não, já nasce prometida. Já nasce prometida, então, é um bebê prometido. Então, assim, essa questão também de pedofilia, ela existe. Eu acredito muito na intenção, né? Para mim, é a intenção que caracteriza o ato. Mas é muito difícil. É muito difícil. A intenção. Muito.
Porque aí entra a psicopatia, que a pessoa Sim. consegue acobertar muito bem. É, sim. Os Meu, que psicopatas- profissão punk, hein? E assim, o maior barato da minha área, tá? É que não tem casos iguais. A queixa pode parecer igual. Então, assim, veio um que quer se separar, veio outro que quer se separar, veio um que quer reaver o casamento, outro também, veio um que descobriu que foi traído, veio outro que descobriu que o sócio roubou. Tem casos iguais, mas quando você entra na história, é totalmente diferente. Cada um é um, igual a nossa digital. Cada um é um. Eu já tratei gêmeos idênticos, que um era o porra louca e o outro era o introspectivo, quase fóbico social. Idênticos, até a voz. Se eles quisessem me burlar numa sessão, eles me burlariam fácil. Só que óbvio que o comportamento denuncia. Né? Mas se ficasse quieto, eu não saberia cada um quem é um, quem. não tem como. Hoje um está trabalhando lá no Vale do Silício, lá nas altas tecnologias, e o outro está aqui ainda na família, encostado ali na perdido. empresa do pai, né? Fazendo alguma coisinha, e assim, são gêmeos idênticos. Sim. Eu tratei os dois. Aí vai falar, Vivi, você não teve sucesso? Não, eu tive. Eu centrei um e centrei outro. Sim. Só que cada um tem seu livre-arbítrio, Sim. né? E Vivi, com você, santo de casa fez milagre? Você já foi vítima de psicopatia? Ou de assédio, ou de coisa assim? Já. E assim, tá. É que nem você. Dentro da tua área, se alguém for te burlar num contrato, tentar... Ah, já tomei muito na cabeça. Então, Aqui eu assino então. papel de trouxa rodo. Aqui, Então. não, santo É de casa isso, comigo não faz não milagre, faz não milagre. faz. Então, assim, a gente pode ter as ferramentas, mas isso não nos dá um antídoto. Porque quando a gente está envolvido emocionalmente, você não vê. Por isso que não adianta. Você faz autoanálise, não existe autoanálise. Eu posso até ser mais reflexiva, pensar mais em alguns pontos, considerar mais quesitos. Mas não existe o autotratamento. Por isso, quando eu preciso, que é um caso agora, eu estou fazendo a minha psicoterapia à parte. Então, assim, a Você gente precisa tem de alguém que saber- cuide de você. Alguém que cuide de mim. A gente tem que saber quando é momento de pedir ajuda. Sim. E eu vou te falar uma coisa: para fazer terapia, a pessoa tem que ter coragem. Porque as Muita. pessoas que fazem terapia são consideradas fracas. São vistas socialmente ainda como Não, fracas. muito pelo Tem que ter contrário. muita Você coragem. tem que olhar sua ferida e tem que falar, quero curar. Eu e vou- a mudança ó, dói. Olha como eu fico. Porque é ir na ferida, arrancar a casca e ter que purgar o que tá dentro para cicatrizar de dentro para fora. E tem que ter uma puta de uma coragem. Eu ia falar uma coisa bem feia agora. Tem que ter uma puta de uma coragem para fazer isso. Mas isso, Chorar, por independentemente do tipo de terapia. Porque tem gente... Sim. Eu mesma, vou falar por mim, porque eu vou parar de falar pelos outros. Eu mesma. Teve época da minha vida que funcionou a psicanálise, a terapia a mais comum, mais freudiana, uma coisa mais... eu falo, a pessoa ouve e tal. Teve época que eu precisei ir para esses meios mais alternativos, assim, de hipnose, regressão, constelação familiar, que agora tá em alta e tudo mais. Sim. E agora eu tô numa fase de PNL, assim, pra mim é programação neurolinguística, assim, eu não quero saber o porquê dói, eu quero só tirar a dor pra Sim. depois eu enxergar o porquê dói. Sim. Primeiro o alívio para depois ser na causa. Desde que a pessoa busque ajuda. Claro. E aí, você saberia diversificar pra mim quais são esses tipos de terapia ou de linhas? Porque as pessoas acham que o psicólogo é você deitar no divã, olhar pra cima, falar e a pessoa só te ouvir. Isso é um dos formatos. Tem 13 linhas, né? De 13. 13? 13. Por que existem as linhas? Porque as pessoas são diferentes, as personalidades são diferentes. E os momentos, né? E que os nem eu momentos, falei. sim. Eu tenho 3 profissionais que, quando eu preciso, eu busco. Né? Um é Reichiano, o outro é Kleiniano e o outro é Gestaltiano. Ele faz um bem bolado de Gestalt com psicodinâmica, que é exatamente o que eu faço também. Aí vira uma guerra, né? Não é uma terapia. Agora vira você tem que ringue. agora você tem que apertar a tecla SAP e explicar o que é cada desses anos aí, que eu não sei. De ano. O Reichiano, ele é lastreado pela psicanálise, o referencial teórico. Porém, Wilhelm Reich, que é esse teórico, ele desenvolveu técnicas de movimento, de respiração, de desbloqueio, que ele trabalha com cristalizações de núcleos traumáticos
ou somatizados. Então, é uma técnica mais voltada ao corpo com movimento e terapia. É um processo que junta os dois, físico e psíquico. E ele é um sexólogo, ele foi o primeiro dos sexólogos bons. Então, é um que eu busco, porque às vezes você tem que movimentar para pôr para fora também, é muito importante, né? Movimentar como? Por exemplo, na dança? Não é exatamente O na movimento dança, é o são quê? alongamentos com respiração. É o yoga. Lembra um pouco um yoga, mas é mais ligado a... lembra um pouco yoga, assim. Porque eu até a falei. chakra, Entendi. a núcleos energéticos, onde cristaliza. Entendi. Mas isso de acordo com a terapia. Fluxo energético, né? Isso, uma bioenergética. Sim. Né? Eu até falando ontem, eu fui fazer uma aula de dança, a gente falou, dança é uma terapia. É É uma terapêutico. terapia. Então, tem muitas coisas que são terapêuticos. Sim. Eu acho todas bárbaras e válidas, tá? Eu tenho paciente que fala assim, eu posso fazer isso? Pode. Eu posso fazer acupuntura? Pode. Eu posso fazer hipnose? Pode. A que você adota é qual? Psicodinâmica. O que é? Psicodinâmica é uma metodologia também lastreada por um referencial teórico psicanalítico, não apenas freudiano, né, kleiniano, outras linhas psicanalíticas, que é o que desenvolveu a psicologia enquanto ciência, só que ela tem uma dinâmica de interação. Eu falo bastante e principalmente dentro do princípio da realidade, eu tenho que identificar o que o outro está buscando para esse reequilíbrio ou para essa superação e fazer um questionamento reflexivo. Eu não vou sugerir, eu não vou induzir. Eu tenho que fazer as perguntas certas como um advogado em um tribunal, né, para que a pessoa chegue naquela conclusão. Né? A pessoa tem a sua resposta. Eu já sei, não é uma Você coisa... faz ela chegar na resposta, né? Não estou me endeusando, mas assim, dentro dessa linha, a gente já sabe qual é a resposta e o que a pessoa precisa. Mas então ela a gente precisa faz falar. da vara, a gente faz a pessoa chegar na resposta. Entendi. Entendeu? Então é aquela terapia provocativa, né? Do tipo, aconteceu tal coisa. A pessoa Por que vai você embora acha tal pensando. coisa? Isso. O que você acha disso? Por e isso tal que a outra coisa? metodologia é intersubjetividade. Porque eu trabalho com a subjetividade do outro me colocando sem os meus valores. É uma técnica mais complexa, tem que ter uma boa experiência para lidar com ela. Pouco usada no Brasil, ela é muito usada nos Estados Unidos, América do Norte no geral, e um pouco menos na Europa, mas ela é bem... Se você procurar um profissional da minha linha aqui, é mais difícil achar. Mas é tudo na base da conversa. Você não Sim, usa não, nenhuma não, metodologia não, alternativa, não, por exemplo. conversa. Essa parte de respiração, ou banhos, ou constelação, nada. Não, é tudo na não, conversa. tudo na conversa. Isso tudo eu considero terapias coadjuvantes. Sim. E que são válidas. Ajudam. Né? Ajudam. Agora, o que é errado é uma pessoa se utilizar dessas técnicas coadjuvantes que são terapêuticas e se passar por psicólogo. Porque isso existe bastante. Vamos falar disso, é muito importante. Exercício ilegal da profissão. Isso é muito a pessoa sério. achar que fez um curso de constelação familiar de 2 meses e que virou psicanálise. Você é advogada. Vamos supor, você pode fazer um curso de psicanalista de 2 anos ou 1 ano, dependendo da carga horária, e se tornar uma psicanalista e clinicar. E cobrar como psicólogo, que tem uma tabela de CRP. Quem quiser saber preço conselho de sessão, de órgão. entra no site do crp.org.br. É que nem na OAB. A OAB tem também a tabela de mínima, honorários. tem a tabela média e tem a tabela máxima. Né? Então, dentro da tabela mínima, média e máxima, quem de fato pode clinicar tem que estar no mínimo na tabela mínima. Se tiver menos da tabela mínima, você já sabe que não está habilitado. É a primeira dica. Sim. Então, tem assistente social, filósofo, esotérico, adivinha, leitor de tarô com plaquinha de psicólogo. É complicado. E tem psicólogo exercendo clínica sem poder e tem outros profissionais exercendo a psicologia como psicoterapeuta sem poder. Então, você pode ser uma psicanalista com o teu CRT e com a tua OAB. Você faz esse curso, se especializa em psicanálise e você pode atender. Só que você não pode fazer um laudo, você não pode isso que eu tratar ia de falar, doenças. Você pode ouvir a pessoa, você pode sugerir coisas desde que você não diagnostique. Isso. O diagnóstico é exclusivo Isso. do psicólogo. Do psicoterapeuta. Do psicoterapeuta. Do psicoterapeuta, porque o psicólogo também não pode exercer.
clínica se ele não se habilitar. Ele pode fazer psicologia do esporte, do transporte, Psicologia é a forense. base. Isso. O bacharelado não habilita a clinicar. Habilita você trabalhar em várias coisas, comunitária, social, todas as outras que eu falei, forense, Sim. tralalá, tralalá. Para você estar habilitado a clinicar, você tem que dobrar o horário para 2.040 horas de estágio supervisionado com psicodiagnóstico para você poder tratar patologias, fazer um laudo, fazer um atestado, fazer um diagnóstico, falar com o médico. Como é que você vai falar com um médico? Uhum. E é importante dizer que o psicólogo não pode receitar tarja preta também. Não, tarja preta não. Porque nessas o psicólogo fala, toma um Rivotrilzinho, vai dormir. Não, Pera não, lá. não. Ele pode diagnosticar e trabalhar Você não imagina o lado que a lado. tem de gente que já me procurou para pedir receita disso, daquilo. Eu falei, gente, eu não posso receitar. Psicoterapeuta e muito menos psicólogo, nem psicoterapeuta, que tem até curso básico de fármaco, não podemos. Eu posso falar o que? Toma um Dorflex para uma dor de cabeça, o que todo mundo fala, Ou entendeu? eu posso te dar um relatório para você pedir para o seu psiquiatra levar em Isso conta. é o que eu faço. Então a pessoa fala, me dá não sei o quê. Eu não posso, não vou fazer. Mas bate teu carimbo, faz uma ranhura em cima. Eu não vou fazer isso, meu Deus do céu. E a consequência disso, eu não sou uma psiquiatra ou um neurologista, cada um na sua praia. Para as pessoas saberem, a consequência não é nem só moral de se queimar no mercado, é Não, perder tem- a licença para você exercer a profissão. Exato. E as consequências que eu posso causar para a pessoa. Sim, além da quer moral, um né? remédio para dormir? Todo mundo sabe que remédio para dormir. Clonazepam, Rivotril, Donarens, Zolpidem, Tilnox. Peraí, qual que é? Eu não tô brincando. Eu tô uns dias sem dormir, Vivi, tá complicado. Então, uns dias sem dormir, um Zolpidem ajuda, mas eu não posso te prescrever. Você tem que falar com uma Sim. psiquiatra. Aliás, tem uma muito boa aqui neste prédio. A Cíntia? A Cíntia. Amo Eu de passei paixão. muito tempo com ela. Ela é ótima, Bárbara, ama a Tanto doutora que foi Cíntia. uma das soluções que eu busquei, porque foi a solução farmacológica, quando eu já tinha ido pra hipnose, pra psicoterapia, pra um Então. monte de coisa, e é muito de momento, né, Vi? É bem de momento. E a depressão, E eu assim- vivenciei a depressão. A depressão não depende da gente querer melhorar, é uma reação química no cérebro. Sim, a Eu gente não precisei tem o do controle, remédio. sim. Remédio é uma bênção quando bem administrado e quando Isso. realmente necessário. Eles existem para isso. O problema é que o pessoal quer sair tomando que nem coquetel. Porque acha que é mais Que nem fácil aspirina, remediar do que curar. do que na causa. Então, a diferença entre o psiquiatra e o psicólogo é que o psiquiatra vai fazer um diagnóstico extremamente sério, muito sério, porque ele vai ter que enquadrar dentro de um CID, de um DEF, do CID, qual a patologia e medicar de acordo. Aí tem gente que fala assim, eu tomei um mês a medicação, não foi boa, não deu efeito. Essas medicações normalmente começam a fazer efeito da terceira semana para frente. As pessoas não têm nem paciência de esperar. E tem que ajustar a dosagem. E peraí, e um detalhe muito importante. O remédio, que ele não vai te ajudar a curar os problemas da sua vida. Existem os sintomas da vida e os sintomas Sim, da doença. É onde eu vou chegar. Então manda bala, então, porque eu a enxerguei isso com medicação, ela. a medicação, ela vai tratar o sintoma. Então, o diagnóstico ok, o psiquiatra tem que ser bom. A Cíntia é maravilhosa, eu admiro demais a Cíntia, a Larissa que trabalha com ela. Então, assim, tem que acertar o diagnóstico. Acertou o diagnóstico, depois tem que ajustar a medicação. Vai melhorar o sintoma. O que vai controlar a pessoa é chegar na causa que levou aquilo. Isso quem faz é o psicólogo. É o psicoterapeuta. Então, a psiquiatria vai cuidar do sintoma e o psicoterapeuta vai cuidar do comportamento ou da patologia que deixou chegar naquele ponto. Eu também precisei de medicação na época da minha mãe, que foram 3 anos de desgaste extremo. Eu tive depressão, eu tive ansiedade, eu cheguei no pânico. Eu corri para me tratar também, né? Então, eu tive que tomar os meus remedinhos lá, o coquetelzinho, e ajudou a sair do pico. Sim. E voltei para minha terapia, né? Então agora eu tô fazendo com o Rodrigo, naquela época foi o Rodrigo também, que conforme o núcleo eu sei para quem que eu tenho que correr. Mas Sim, normalmente é o que é a Rodrigo. metodologia, né? O Rodrigo Forte, eu acho ele fantástico. Então, são trabalhos em paralelo, e eu acredito muito no trabalho interdisciplinar. Eu considero o melhor trabalho o interdisciplinar.
né? Então, se vem uma pessoa Um para mim... substitui o outro, né? Sim, se vem uma pessoa para mim com queixa de depressão, nós somos biopsicossociais. Eu não posso esquecer do bio, que é a origem de tudo, é onde está tudo. Então, se a pessoa tem um distúrbio bioquímico, um distúrbio de tireoide, de hipotálamo, eu não vou conseguir controlar no comportamento. Já houve um distúrbio bioquímico, então precisa reajustar isso para levarmos de novo para uma conduta centrada para que não chegue de novo num distúrbio. Né? Então é um trabalho em paralelo e muito importante esse trabalho em paralelo. E às vezes é preciso de fisioterapeuta, fono, conforme o caso, né? Nutricionista. Então o trabalho interdisciplinar é muito rico. Agora, o que eu fico realmente ferrada é muita gente se passando por psicoterapeuta sem ser. Aí o que acontece queima o filme dos bons profissionais. Porque a pessoa vai, ela E acha desabafa, que todo psicólogo lá. é charlatão, só porque viveu com um. Então a referência está em cima daquela má experiência. E aí fala assim, não, isso não adianta, vamos tomar remédio. Remédio, como eu falei, ele é importante quando ele é necessário, mas ele não vai curar a causa. Quem vai curar a causa é o psicoterapeuta. Porque Por isso que os você vai trabalhos tratar, também você vai parar cabem. de ter os sintomas, mas depois, na hora que voltar, você vai continuar não sabendo lidar com aquilo. Exatamente. E o autoconhecimento é muito importante, né, Vi? Então, assim, o tratamento é lento justamente por isso, porque você tem que identificar a causa, você tem que fazer um caminho de contramão para depois você fazer um caminho de reconstrução. E isso a gente está falando de tendência, comportamento, hábito, rotina, crença, religião, família. A gente tem que lidar contra muitas coisas que já estão ali embutidas para a pessoa se centrar, descobrir a sua identidade, se reconstruir por um caminho que ela fique bem com ela mesma. Porque se ela não estiver bem com ela mesma, ela não vai estar bem com ninguém. Não tem como. Você pode até fazer um teatro temporário. Você não vai conseguir manter esse teatro por muito tempo. Sim. Então, é muita responsabilidade o trabalho de um bom profissional. Você pegar errado num núcleo de um paciente borderline, ele pode se matar. De um depressivo, ele pode sair e se jogar de uma ponte. E aí, como é que fica? A gente responde juridicamente. A família pode nos acionar. E como que funciona? Porque numa dessas, eu como agora eu falando o lado jurídico, mas eu quero o seu lado de vivência. Porque a gente que advoga em causas assim, a gente busca testemunhas para comprovar que foi aquela terapia que levou a. Mas em critério de provas, isso é muito difícil conseguir. Porque uma coisa é as testemunhas falarem, não, eu sei que faz a terapia, mas ninguém tá vivenciando o que é dito na terapia. Mas se um juiz pedir, você tem que apresentar os relatórios. É onde muitos não têm. É isso que eu queria que você falasse. A obrigação do Sim, psicoterapeuta tem relatar sessão por sessão, tá tudo relatado. A cada Até hora, gravado, né? Sim, não. A Tem gente gente não que- tem quem grava, mas Sim. tem que pedir autorização, tal. É mais complicado. A gente tem que ter relatório de todas as sessões. O relatório imediato, clínico e o prontuário. E não é um mero rabisco, né? Não. A cada hora de sessão é umas 3 horas de trabalho por trás dos bastidores. Então tem gente que fala, eu vou pagar X para 50 minutos de sessão. Não, é no mínimo 4 horas. No mínimo. Isso, psicoterapeutas sérios, né? Isso, psicoterapeuta sério, sim. Eu trabalho direito. Tenho prontuário lá, o que eu tenho de arquivo morto, daquelas caixas, de gente que eu atendi por todo esse tempo. Você guarda por quanto tudo lá, tempo? 20 anos. Por 20 anos. Eu nem sei se é o que a lei pede, mas como é documento de trabalho, eu associei a legislação trabalhista, né? Que nem sei se está assim ainda, que tem que guardar esses documentos por 20 anos. É que os direitos essenciais, assim, eles são imprescritíveis, né? E eu aconselho você a guardar, porque isso de prescrição e decadência, ele é muito variável até com o termo inicial. Porque uma coisa é você falar assim, a obrigação de guardar os relatórios a contar da consulta X anos, X meses. Outra coisa é você dizer que numa eventual ação que envolva o perigo à vida, a saúde mental de alguém, você querer justificar que você não tem a obrigação de guardar os relatórios. Sim. E aí você vai produzir prova como? Como? Então, o interessante para quem trabalha com esse tipo de coisa é guardar. Sim. Eu sei que é chato, mas tá, digitaliza. Quando a gente trabalha direito,
você não está só protegendo o paciente, você está se protegendo também. Isso, exatamente. Principalmente. Então, assim, quando eu faço um relatório bem feito, que eu olho, eu tenho orgulho dos meus relatórios, que eu olho e falo, nossa, que prazeroso que é você ver a sequência. Eu faço uma anamnese inicial, tem 9 páginas a minha anamnese aprovada pelo CRP. Eu fiz a minha anamnese, eu não baixei de internet. Uhum. Porque eu sei quais os núcleos eu quero para minha linha de trabalho e o que eu considero importante para dar um start. Então, isso para mim já é um material, E são peças do quebra-cabeça. E na sua metodologia você não envolve essas coisas de signo, não. É Não. tudo direto da Eu pessoa. sou científica. Eu sou científica. Eu não proíbo a pessoa. Tem gente que fala assim, eu vou poder. Você pode tudo. Só que aqui dentro é a psicologia da ciência. Uhum. Aliás, é a ciência, da psicologia. É a ciência da psicologia. Eu vou trabalhar com os critérios que eu aprendi na faculdade, nas minhas especializações. Foram 11 anos de estudo, não é pouco. Sim. E assim, o psicólogo, o bom profissional, Tabs, ele não se forma nunca. Ele está vive sempre estudando. Chegou um caso, a gente... será que... Deixa eu ir lá ver. Porque não tem como decorar aquilo tudo. É como vocês com código. Você sabe usar bem um código, você sabe o que você precisa tirar dele. E como o encontrar. O psicólogo também é assim, exatamente. Isso eu preciso ver naquele livro, dentro da característica tal. Então, você vai lá e faz o enquadre. Mas esses livros, essas teorias, aí agora quem é da área mais científica vai querer me dar um soco. Esses livros, eles foram feitos, elaborados por seres humanos. Sim. E eu só vou explicar o porquê que eu tô levantando essa questão, porque parece que eu tô diminuindo, mas não é. Eu quero engrandecer a importância do estudo científico no sentido de, muito mais do que uma referência, ele é um estudo de mais de uma ocorrência, né? Não é aquela coisa de que... Sim. Não é uma doutrina, não é uma filosofia que uma pessoa fala, eu acho que... Ou fulano me falou o quê? Não. Como Esses que é feito estudos são longitudinais, em décadas, com amostragem de pessoas de todos os tipos, classes sociais, condições físicas de saúde e em cima de exames. Então, tem exames médicos que corroboram para aqueles diagnósticos aqueles critérios estarem ali. Como eu falei, esses livros todos são da ArtMed, que é uma editora só de livros científicos e médicos. Então, os livros que eu tenho lá em casa, se eu soubesse, tinha trazido para mostrar. Não pensei. Não, mas você vai vir numa segunda vez, então você vai trazer sua adorei. biblioteca aqui, ó. Adorei. Aí eu posso trazer mais coisas, realmente, que agora está me ocorrendo que eu poderia ter trazido, que caracteriza muito, facilita muito entender o que eu estou falando, né? Sim. De uma forma concreta. Mas se cada um é como que o estudo ajuda? Tendências. Nós somos da espécie humana, como tem... Faz cortar as beiradas, é isso? Não entendi as beiradas. São tendências, você vai por eliminatória, você vai pegando... Tem os comportamentos padrão. Uhum. Dentro desses comportamentos padrão, o que sai da curva, e tem gente que acha que psicólogo não faz conta, e faz muita conta, tem parábola, tem desvio, tem variante. Jesus, aí, ó, vai achando que você vai pra biológica pra fugir da matemática. Não foge não, tem estatística, bastante estatística. Então, assim, tem os comportamentos padrão de cada característica, aqueles que estão acima ou abaixo. Uhum. E isso é feito em cima de empirismo científico. Uhum. E hoje, considerando de uns 15 anos para cá, de quando entrou os exames de imagem, isso se potencializou muito. Porque hoje não tem como você mentir para uma máquina daquilo que está se passando no seu cérebro. É isso que eu queria também perguntar. É real ainda? Essas máquinas, elas detectam mesmo? Detectam. Que parte do cérebro aciona dependendo do que você responde. Com terminais. Hoje tem a neurotestagem, por exemplo. Você entende... Você está com uma suspeita que a pessoa está com um toque grau 3. Toque é muito difícil tratar. Para qualquer profissional. Muito difícil. É o extremo do extremo da ansiedade. É já caindo no barranco, né? E todo mundo tem em pequeno grau. Onde eu pus a chave, guardei a chave, tranquei a porta. Todo mundo tem em pequeno grau, né? Não, mas aí é normal. Mas estou falando o alto do toque. Então, esses exames, que se chama neurofeedback, você tem a suspeita que o paciente tem X patologia. Aí, se você pedir, que são exames caros, e a pessoa puder fazer, ajuda demais, porque esses exames, eles conseguem verificar a área cerebral, se ela está com hiperestímulo de sinapses, com hipoestímulo de sinapses,
se está com comprometimento de recaptação de GABA, de serotonina, como está a bainha de mielina, que é onde tem as fechaduras, né, para os neurotransmissores que passam para a célula nervosa. A bainha de mielina, ela fica no axônio do neurônio, né? Aqui está a célula. Hoje, por exemplo, o neurônio sempre foi considerado a célula central, né? O núcleo da célula nervosa. Hoje o axônio é considerado, porque aqui que está a bainha de mielina que capta e faz acontecer. Entendi. Que capta todos os neurotransmissores. Então isso tudo já é mensurado com exames, não tem como burlar. Então Entendi. cada vez mais os diagnósticos estão ficando precisos até nos graus. E tem correção. E tem correção. Seja Tem. por meio farmacológico ou E psicoterapêutico. Normalmente, patologias é trabalhado em simultâneo. Sim. Um sozinho não dá conta e outro sozinho não dá conta. Eles É um se tratamento em paralelo. A gente trabalha bastante com psiquiatra e neuro. Ai, Vivi, eu tenho tanta pergunta. O problema é que a gente tem que caminhar pro fim, mas minha cabeça tá fervilhando. Com certeza eu vou marcar outra com ela, hein, Paulo? Nossa, agora Nossa, que você fiquei entrou nessa feliz. parte neural, eu tenho muitas dúvidas e eu acho que são dúvidas que o pessoal traz. A gente abordou assuntos muito importantes que eles trazem no meu vídeo de assédio. Sim. Nossa, bombou. Principalmente quando veio esse cara aí falar que era uma patologia. Nossa, virou um fórum de discussão. Eu imagino. Como a maconha é um assunto muito legal, que Sim, uma vez eu recebi sim. a neuropsicopedagoga, que ela falou um pouquinho também sobre a THC. maconha, o THC, os efeitos. Então, acho que tem tanto conteúdo legal Tem. que vai ser um prazer te receber de novo. E vai ser um prazer estar aqui de novo. Então, você mora longe, né? A gente vai fazer o Nossa, sacrifício longe, de demora se 5 encontrar pra minutos pra estar tricotar. aqui. Sim, somos vizinhas praticamente. É. Vivi, esse é o meu baú do tesouro. É onde eu guardo o que é mais valioso pra mim, que são os meus convidados. Eu aprendo muito com os meus episódios. Cada convidado Sim. que vem com uma enxurrada de informações. Mas você sempre acrescenta também. Eu amo muito isso. Eu amo muito. E não é à toa que, assim, é um baú. Na brincadeira a gente fez temático com pendura, porque sabe o que é o dia do pendura? Não. No dia 11 de agosto, os advogados têm um costume de ir pra boteco, beber e pendurar a conta e fazer fiado. Fica. Aham. Só que fiado é crime. Inclusive, a gente Sim. tem um artigo na nossa lei que fiado não pode acontecer. Só que é um costume. Tanto que os bares lá perto da minha faculdade sempre fechavam dia 11 de agosto. Porque os Já estudantes... sabia que... Nem era advogado ainda. Já ia lá dar o calote, entendeu? Sim. Tem esse artigo. E aí, aqui Papo dentro do meu baú, tem os meus convidados. Tá na data de hoje, que lindo. Sim, na data da gravação. E os meus convidados, eles deixam um recadinho, uma assinatura. Desde que deixe o seu nome e a data de hoje, Tá. vai ser uma honra receber sua assinatura nesse tecido. Nossa. Tô reformando o nosso novo estúdio, então quando estiver pronto eu vou esticar esse tecido lá. Que legal. Pra testar a presença de todos os meus tesouros. Uhum. E enquanto eu abro o tecido aqui, eu quero que você me responda uma pergunta final. Antes, Sim. é uma lembrancinha. Ai, que legal. A gente sai Adorei. pra beber. Então vem isso. Adorei. Abre Vai lata, ser o meu chaveiro. lata, porque aí a unha não quebra. É. E garrafa. Bárbaro, adorei. Pode usar. E a gente vai saindo pra beber junto e usar juntas. Vamos sim. Enquanto eu abro o tecido, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que eu já sei a sua resposta. Você sabe que se você assistiu os outros episódios, você sabe que pergunta eu vou fazer. Eu assisti alguns. Se existisse uma lei que chamasse Lei Vivi Huber, falaria do quê? Pode ser algumas. Vai, manda bala. Ai, tem desde lei concreta até aquela lei idealizada, né? Lei universal. Todo mundo lei fala uma lei universal, universal. Não fala lei concreta, vai. Vamos Uma lei mudar. concreta? Então tá. Frente a uma dificuldade muito grande que eu tive com a minha mãe, que ficou prostrada na cama por 3 anos, né? Como um bebê, sem dono, sem nada, eu tinha que fazer tudo para ela. Eu descobri que todos os prédios deveriam, por lei, ter um elevador que coubesse uma maca. Porque só a hora que a gente precisa que a gente entende. Ela não podia sentar, porque senão ela morreria. Ela tinha que ficar na horizontal. Então é uma lei que eu acho que De acessibilidade. que todo edifício deveria ter um elevador que coubesse uma maca. Então isso seria uma lei concreta. Uma lei assim daquelas idealizadas, aquelas que a gente pensa que gostaria para o mundo, a lei da igualdade.
sabe, a pirâmide de Maslow, das necessidades básicas, direitos iguais para todo mundo. Eu vejo um mundo muito injusto, isso me dói. Então, assim, a necessidade de infraestrutura, educação, saúde, alimento, sono, todos deveriam ter o necessário, O pelo menos o acesso, pelo necessário. menos, né? A Se partir disso, eu gosto da competitividade, eu acho que cada um merece o retorno daquilo que se empenhou para conquistar, né, do seu meritocracia, esforço, liberdade. meritocracia mesmo, essa é a palavra, né? Mas eu acho que para chegar nesse ponto, as pessoas têm que ter a As mesmas estrutura, ferramentas. as mesmas ferramentas, porque daí é uma competição justa, Sim. né? E a paz, né? E eu acho que isso leva diminuindo as necessidades e a discrepância tão grande que a gente tem no mundo, eu acho que leva para um mundo mais cooperativo, menos competitivo. E aí eu sou muito da E você paz. acha que essa igualdade que seria buscada por essa lei seria pelo governo mesmo? Pelo cumprimento? Deveria. Ou pela educação e costumes da sociedade? Então, eu penso que o governo tem uma obrigação. Deveria ter, né? Agora, a consciência, a educação e a conscientização, inclusive de buscar por isso, exigir isso, tem que ser plantada desde cedo. Desde cedo. Por isso Então, que a minha isso é o luta... que transforma a sociedade. É a educação na infância. As crianças têm que crescer com, eu chamo de macroconsciência. Né? Então, quando você implanta uma macroconsciência, que não é só para você, para o teu núcleo, para tua família, que aquilo que é bom para você tem que ser bom para o outro também, então você vai ampliando essa macroconsciência, diminuindo a competição, as rinchas que tem, né? Os grupos, os microgrupos, que são muito competitivos cada vez mais, e você vai passando para a colaboração. Eu acho que essa transição da competição para a colaboração e essa macroconscientização é importantíssima a longo prazo. E isso faz a transformação social. Só que, claro, que precisa da base. E a base a gente paga imposto pra caramba, né? A gente precisa desse retorno. Essa é uma das... Falou bonito, ó. Essa é uma das minhas grandes lutas, porque ao colocar o direito nas escolas, que antes era um sonho e hoje, graças a Deus, já eu consegui realizar. Eu dou aula de direito para o ensino médio em escola particular. Infelizmente, não é obrigatória ainda, então escolas, por favor, coloquem eletiva de direito na... Podiam fazer isso de psicologia nas também, suas... né? Direito. Educação financeira, que também já tá ficando batida, entre aspas, porque todo mundo tá exigindo isso hoje em dia. Psicologia, primeiros socorros, o básico da nutrição, isso para mim tudo é crucial. E tem que ser colocado dentro da escola, porque dentro do seu convívio familiar, cada família tem uma estrutura, cada família tem uma realidade. Muitas vezes os pais não conseguem suprir esse tipo de coisa, porque eles trabalham, porque eles não tiveram isso, enfim. Eu acho que a melhor forma é colocar isso dentro da escola, porque a escola, muito mais do que um tipo de estabelecimento com uma atividade econômica, a escola ela tem uma função social, Sim. que é educar. Sim. E a educação não é para o vestibular, a educação é para a vida. Sim. É preparar, é ensinar o que é certo, quais são as regras, o que é certo e é errado, independentemente da religião. Sim. É dar o poder de escolha, que eu acho que o ser humano hoje em dia está tão capado. A gente não tem como escolher as coisas. Não, a gente vive quase uma escravocracia. Exato. É aquela educação industrial ainda e de só reprodução, reprodução, reprodução. Aqueles Sim. que querem ir na contramão ou inovar são reprimidos. Mas eu tenho muita esperança e muita fé, porque eu acho que as coisas estão mudando e o digital, ele tem muita coisa ruim, mas uma das coisas boas foi isso. Tem um lado bom também. Foi democratizar o conhecimento, eu acho. Pensa só um detalhe, se na época da pandemia, se antes da pandemia, as crianças tivessem uma noção sobre infectologia, e a gente não está falando de infectologia de um médico, né? Saber tudo sobre a gente está falando das coisas de base, de brincar, lavar a mão. Hábito de higiene, né? Higiene, isso. Coisas dentro de casa, deixar a sua roupa que saiu num grupo na lavanderia, tal. Talvez tivesse sido um pouco menos agressiva. Não sei se isso é um idealismo meu,
Mas, assim, a nível de educação é fundamental. Mas As tudo vem crianças porque precisam ter uma boa estrutura, um bom muita núcleo. coisa, lógico, não vou falar que a pandemia foi boa, mas muita coisa foi transformada por conta da pandemia. Eu Sim. mesma perdi uma pessoa que eu amo muito para esse Covid de bosta, mas que eu acho que transformou muito o convívio corporativo, o convívio escolar e o familiar, porque a família Sim. começou a enxergar que a educação não é terceirizada para a escola e vice-versa. Não é, exatamente. A escola tem que transmitir informação para a criança saber como usar aqui. Uhum. Mas ela vai ter o exemplo onde? Em casa, então, a escola só transmite informação. Exato. Como ela Vai vai usufruir absorver? está totalmente lastreado pelo como ela vive na casa dela, a orientação que ela tem em certeza. casa. E se você gostou do nosso papo e quer seguir a Vivi, o arroba dela é Vivi Uber com H Psico. É isso, né? É isso. Ela tá produzindo, ela tá indo em outros podcasts, tá produzindo conteúdo na internet que eu adoro. E Vivi, Bom. foi uma honra. E antes também, siga a gente no Instagram, no TikTok, @ved.oficial. Não sei se vocês estão me ouvindo pelo Spotify, pelo YouTube. Estamos em todas as plataformas. Uau! Aí, tem conteúdo a rodo aí pra aproveitar. Amor, Eu que agradeço. Eu Foi um amei. privilégio. Eu também. foi uma honra. De Precisamos coração. conversar independente daqui também. que Ai, é muito precisamos bom. sair até pra beber. Dá um rolê. Obrigada, Eu que viu? agradeço de coração. Foi um prazer, um privilégio estar aqui. Poder compartilhar um pouquinho. Obrigada. Obrigada você pela audiência e até a próxima.